Duplo Expresso. Carlos Krebs, ontem e hoje são dias muito bons para você que está aí do outro lado e defende a candidatura do presidente Lula até o fim. O presidente Lula foi assediado, mesmo estando preso em isolamento, foi assediado ontem por mais de 5 horas para que ele desistisse da candidatura e desistisse do Brasil por tabela. Mas ele não cedeu. A gente discutiu muito sobre isso hoje, sobre as sinalizações, tanto no PIG, o Partido da Imprensa Golpista, como no PIGinho, que o pessoal que saiu do PIG formou na Globosfera, e todos eles têm em comum, infelizmente, estarem a favor do descarte do presidente Lula em favor do Plano B. A gente comentou sobre os sinais, eles mesmos tendo que admitir que o presidente Lula quer manter a sua candidatura sim, algo que eles negavam. E, além disso, Carlos Krebs, mais para o final do programa, você trouxe aí uma informação fornecida por um membro da comunidade, ao vivo, de uma notícia que saiu lá no Ismael Moraes, de que o presidente Lula e a Gleisi Hoffmann deram o drible da vaca, nesse pessoal do Plano B e do golpe. Eles tinham impedido a Gleisi Hoffmann de ter acesso ao presidente Lula. E aí, o que eles fizeram? Lá, a juizeca do Paraná, pau-mandado do Sérgio Moro, tinha proibido a Gleisi na semana passada. O que o presidente Lula e a Gleisi Hoffmann fizeram? Ela foi nomeada pelo presidente Lula, constituída sua advogada, lá no TSE e no STF. E aí eles matam, Carlos Krebs, 2 coelhos com uma cajadada só nessa jogada. Não só a Gleisi Hoffmann volta a ter acesso ao presidente Lula, e aí a juizeca não tem mais nada a ver com isso, como também, e é importante isso, hein? Não podemos menosprezar, porque a Gleisi Hoffmann é aquela que vai levar a informação certa, sem estar batizada, para o presidente Lula, e vai trazer a palavra do presidente Lula tão pouco batizada. Então, é importante que a Gleisi Hoffmann continue tendo esse acesso. Agora, tão importante quanto, Carlos Krebs, o presidente Lula colocou o olho do dono no boi para ele engordar lá no TSE, porque a gente comentou aqui que a defesa, na sexta-feira, parece ter jogado em tabela com os ministros do TSE para impor o plano B. Parecia isso. Quem assistiu ali, a questão deles terem dito que não ia ter julgamento, sabendo que ia ter, porque estavam lá esperando para fazer sustentação oral, parecia que eles estavam a fim de impor o plano B já naquela sexta-feira, com uma operação choque e terror lá, combinada com os ministros. Então, agora ele colocando a Gleisi Hoffmann nessa equipe de defesa no TSE e no STF, não só ele volta a ter acesso a Gleisi Hoffmann, como ainda por cima ele bota o olho dele lá em Brasília, nos tribunais superiores. Olha, sensacional, tira o chapéu para o presidente Lula e a senadora Gleisi Hoffmann. Então, informações boas para a gente renovar o nosso ânimo na luta pelo Lula até as últimas consequências. Lula de A a Z, não tem plano B. Duplo Expresso. Ontem foi um dia para renovar o nosso ânimo na luta, né? E a gente tem que comemorar cada pequena vitória. O presidente Lula resistiu à pressão que se foi fazer lá sobre ele, na própria cela, nem na cela. Ele está nem encarcerado em isolamento. O presidente Lula está livre de pressão para que ele desista da luta, desista do Brasil. Especialmente na cela, o pessoal colocou ele num lugar que ele não pode nem articular, conversar com as pessoas para tentaram cercear a sua capacidade de articulação política, controlando quem entra e quem não entra para conversar com ele, quem pode levar informações para ele, quem não pode, mas todos os sinais mostram que o presidente Lula segue firme. O próprio PIG teve que passar recibo disso, e até órgãos da Globosfera que partilham com o PIG o interesse de que o presidente Lula desista de concorrer e indique no seu lugar o Fernando Haddad, aliás, interesse que eles partilham também com o golpe, muito bem representado na sexta-feira pelo TSE, que deixou claríssima a sua vontade, não só de que o Lula não participe da campanha, mas de que o PT participe sim da campanha e com o Fernando Haddad. Pois não, essas partes aí que partilham esse interesse, ontem sofreram uma derrota, com o presidente Lula deixando claro que vai manter a sua candidatura. Não sabemos ainda se até o fim, Carlos Krebs, porque a pressão só tende a aumentar. A gente tem que ver aí que na semana passada teve aquela história da multa de 30 milhões, fora isso, há ameaças aparentes deles, ou eventualmente podem ameaçar da Lava Jato ir atrás dos filhos dele, com o mesmo teor probatório do presidente Lula. Não precisa de prova, eles fazem o carnaval, destroem a vida da pessoa. Então, há esse tipo de ameaça também. A gente nunca pode esquecer que quando o presidente Lula estava resistindo no sindicato como ele queria, e como diversos outros
atores políticos no Partido dos Trabalhadores queriam, naquele momento, mataram casualmente um primo dele lá no interior de Pernambuco. Perdão. Então, o presidente Lula, mesmo assim, está resistindo, ele entende a motivação dele, certamente, pelo interesse da luta, mas eu acho que até ele entende de que um ponto de vista estratégico, para ele, em nível pessoal, também é o melhor nesse momento. A gente não pode se desarmar. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre as repercussões dessa fala ontem, os antecedentes. Eu devo dizer que hoje, até o Gustavo chegar aqui para conversar com a gente vai falar muito sobre o slogan do site do programa A Verdade Chega Primeiro, porque nesse caso da resistência do presidente Lula, é evidente que a verdade chegou primeiro aqui, nós vínhamos falando isso. Não precisa fazer aspas para isso. Não precisa, porque é literal. Exatamente, Carlos Kreves. Nesse caso, não precisa de aspas mesmo. E a verdade chegou primeiro aqui. Nós falávamos que existia essa divisão, muita gente queria manter a candidatura. Nós avisamos que o Lula estava dizendo que queria manter a candidatura, e o pessoal dizendo que não, que é o plano B, que já está tudo certo, que vai substituir. Não é verdade, não é assim, espera. Não é isso que a gente está ouvindo. Mais uma vez falamos primeiro. E agora, sites da Globosfera tem que reconhecer que o Lula quer manter a candidatura, desses que já estavam todos embarcados na canoa do plano B, e, ao mesmo tempo, o PIG, né, o adversário mais ostensivo do presidente Lula, digamos assim, também tem que passar recibo e falar isso. Então, eu vou mencionar aqui colunas da Helena Chagas, que é alguém, né, que eu falo que é a rainha dos isentões. Ela é a rainha e o rei é o Kennedy Alencar, né? Sempre com muito eufemismo, sempre não ficando mal com nenhum dos dois lados. E se eles fossem ter um filho, Carlos Kreves, o príncipe dos isentões, tinha que nascer aqui na Suíça, o país neutro, né? Certamente. Se eles fossem a se casar e ter um filho, teria que nascer aqui. Mas mesmo assim, ela como se dedica, né, parte das suas colunas a passar recado do TSE para o outro lado, do outro lado para o TSE, é interessante notar o que ela vem falando, ela que tinha dito lá atrás, na semana passada, que o presidente Lula estava falando para as pessoas que queria manter a candidatura, mas era brincadeirinha. Bom, a brincadeirinha continuou, pelo visto. Então, vamos comentar novas colunas dela. Vamos comentar uma coluna do Merval Pereira, de domingo, que eu só tive a oportunidade de ver ontem. Algumas pessoas, mais de uma, tinham me mandado, mas eu não tinha visto ainda, porque eu recebo muitas mensagens. E aí, ontem, ao longo do dia, já depois do programa, eu vi essa coluna e ela traz coisas muito interessantes de recibos passados pelo porta-voz das organizações Globo, dos Marinho, com relação à resiliência da candidatura do presidente Lula e a sua determinação de pagar para ver. Muito interessante essa colocação. E aí outra, que é uma homenagem aos membros, né? Uma outra verdade que chegou, olha, essa chegou muito primeira, muito antes no Duplo Expresso. Ontem, acredite você ou não, Carlos Kreves, sabe qual foi o assunto na pauta, em parte da Globosfera? O documento do Duplo Expresso. E o pessoal resolveu dizer como se fosse novidade. Hoje, quando chegar a nossa contagem, são 190 dias que nós publicamos. Ontem eram 189. E um site aí, o DCM, né, a sigla a que nós nos referimos, assim como falamos do Brasil 171 é a central do plano B, o DCM desconfia cada vez mais. E a gente chegou a essa colocação quando a gente viu que eles tinham uma parceria muito estreita com a Lava Jato e com o site antagonista, que não esperávamos isso. Sabíamos que, pelos bastidores, assim, pelas costas, eles falavam lá em Brasília, mesmo antes do documento, atenção, no início desse ano, já falavam para fontes lá, falando assim, esse site aí é de fake news, tentando queimar o nosso filme com lideranças políticas. A gente já falou aqui uma vez que uma grande liderança política estava um tempo sem dar entrevistas, e aí concordou que a volta à mídia, depois desse afastamento, ia ser com a gente. Nós conseguimos marcar essa entrevista. E esse site, o Desconfie Cada Vez Mais, virou para ela e falou assim, por que você vai dar essa entrevista para eles e não para a gente? A gente vai te dar muito mais audiência. Dá essa sua primeira entrevista para a gente. E essa liderança política, como é uma pessoa que mostrou ter muito caráter e personalidade no passado, ela falou assim, olha, eu já combinei, eu dei minha palavra que a entrevista é com eles.
Se você quer participar, você liga para eles e combina de você entrar. Se você vai participar ou não, é entre você e eles. A minha entrevista é com eles. Então, assim, minha admiração por essa liderança política crescer, que tem personalidade. E tá aí, ela tá na corrida eleitoral, essa liderança. Tá na corrida eleitoral desse ano. E aí ela falou isso, e os caras ficaram, né? E você veja, a gente mesmo sabendo disso, convidamos eles, aceitamos e fizemos uma live conjunta entrevistando a liderança política. Esse é o tipo de colega e coleguismo que há nessa globosfera. E aí, fora isso, teve aquela vez em que nós, sem querer, vimos que eles combinaram uma publicação com o site antagonista. Aliás, como a gente vai ver, parece que eles são setoristas do antagonista, né? Parece que essa parceria editorial do Desconfie cada vez mais com o site antagonista permanece, porque eles estão cobrindo sucessivamente as pautas do antagonista. Mas a gente mostrou uma vez que estava tão afinada essa parceria que eles publicaram a matéria do antagonista antes de sair do antagonista. Uma coisa incrível. Minutos antes eles já publicaram. Então, assim, já tinham recebido antes, já fizeram um comentário em cima de verão entre embaixo. São Paulo e Rio de Janeiro, Rômulo. Foi esse o problema. Deve ter sido isso aí que ocasionou, que parecia que eles estavam postando antes, mas eles postaram depois. Essa explicação originalíssima, encarregaram o pobre do funcionário do TI, lá do Desconfie cada vez mais, a vir no post em que a gente identificou isso, dizer que era o horário de verão, não sei o que tal, mas não tinha mais horário de verão naquela oportunidade, o cara falou. Aí o pessoal começou a questionar nos comentários, aí depois ele apagou, mas você sabe que a minha tribo é grande, né? O cacique Juruna do século XXI, aquele que, em vez de trabalhar com um gravadorzinho lá da Zona Franca de Manaus, do Juruna, quem não conhece isso, é do folclore político brasileiro dos anos 80, o cacique Juruna era uma importante liderança do movimento indígena, né, pelos direitos dos indígenas, e chegou até a ser eleito deputado federal no PDT do Leonel Brizola. E ele dizia, antes ainda de chegar, aliás, eu acho que ele inventou essa expressão nos anos 70, antes então, ele se elegeu nos anos 80 pelo PDT, deputado federal. Mas ele ia para Brasília, quando ia conversar lá com o pessoal ainda da ditadura, o pessoal da FUNAI, ele andava só com um gravadorzinho. Para todo lugar que ele ia, ele gravava as pessoas falando para ele, porque quando ele ia falar com o homem branco mentia, falava, não, vai demarcar assim, vai fazer tal coisa, e depois era tudo mentira. Ele era só administrado para aquele pessoal. E aí ele ficou famoso, porque ele só andava com um gravador, gravando as promessas que ele recebia, e falou, eu tenho que gravar porque o homem branco mente. E eu gosto muito do cacique Juruna, gosto muito do brizolismo, dessa herança do PDT daqueles anos 80, me inspirei, sempre gostei dessa colocação do cacique Juruna, e já na era digital, aí no século XXI, eu fiz um update na técnica do cacique Juruna, e agora a questão é com print screen. Então, nós fizemos print screen, mesmo a pessoa lá tendo apagado, print screen da matéria combinada com o antagonista, publicada antes, no Desconfie cada vez mais do que no próprio site antagonista, e ontem esse site pegou essa informação, porque o antagonista, durante o julgamento, aliás, eu já tinha comentei aqui no domingo e na segunda-feira, ontem, que o site, durante o julgamento do TSE, o site antagonista publicou um documento do Ministério Público Federal criando uma fake news para dizer que o Tacla Duran não quer nada falar com a justiça brasileira. Então, justificar mais uma vez para o Sérgio Moro não permitir que o presidente Lula convoque ele como testemunha. Agora, como já não tem mais a desculpa do endereço, certamente eles vão querer usar essa, Carlos, de dizer que o Tacla Duran não quer dizer nada. Então não vale nem a pena mandar uma carta rogatória conforme os advogados do presidente Lula vêm pedindo. Aí o pessoal pegou e publicou aquilo, passando o maior recibo, Carlos Crédito. E foi agora que o Ministério Público Federal anexou isso, hein? Foi dia 30 de agosto, algo assim. Mas assim, passaram o maior recibo, porque como a gente tinha publicado no documento, tem o pedido dos procuradores pedindo para agendar data, para eles poderem fazer os seus arranjos administrativos e poderem viajar. E quando chegou no dia lá, não tinha ninguém, inclusive na ata está registrado, o juiz registra quem estava presente. Então, evidentemente, o Tacla Duran não tinha como fazer declaração, se não tinha pergunta. O juiz só perguntou, olha, estamos aqui reunidos, você quer falar alguma coisa? Ele, eu estou atendendo um convite, vou falar o quê? Aí ele falou, não, mas os caras que eram para fazer pergunta não apareceram, Carlos. Como é que eu vou estar falando sem saber? Será que eles enviaram alguma mensagem junto com a rogatória, fazendo um rol de perguntas? Tem certeza que não. Evidente que não. Se tivessem feito, teriam mandado constaria isso em ata, que havia perguntas, e estaria no anexo. O próprio Ministério Público, quando publicou isso, teria publicado as perguntas se tivesse feito. Não, eles queriam ir lá presencialmente, não apareceram para não dar flagrante.
Podia dar flagrante, de repente o Tacla Duran dava voz de prisão neles. Imagina que engraçado que ia ser, porque os caras estavam em um claro ato de fraude processual. Há um tempo que eles impediam a defesa do Lula de ouvir o Tacla Duran, dizendo que não conhecia o endereço. Sabiam o endereço para chegar lá e perguntar para ele secretamente? Fraude processual. Aí, quem sabe, eles ficaram com medo do Tacla Duran ter chamado jornalista para filmar eles entrando na... Imagina isso, lá no Tribunal Espanhol tem uma prova ainda, uma prova em imagem, em vídeo, uma mídia digital comprovando a fraude processual. Certamente ficaram com medo disso, porque nesse ínterim, quando eles fizeram o pedido, o Tacla Duran ainda era pouco conhecido no Brasil. Aí, logo depois que eles fizeram esse pedido, coisas dias depois, ele deu a entrevista para Mônica Bergamo. E meses depois, e aí um pouco antes da data dessa audiência, a audiência foi no dia 4 de dezembro e ele foi ouvido na CPMI da JBS no final de novembro, o Brasil inteiro já conhecia ele. O Tacla já tinha furado a bolha, naquela hashtag que nós criamos, Tacla Fura Bolha, que bombou. Pois então, o pessoal já conhecia, não adiantava mais, não tinha mais como esconder. E aí eles falaram, bom, se a gente aparecer lá agora é para levar um flagrante. O pessoal vai tirar uma foto, filmar a gente entrando e vão ter a prova da fraude processual. Mesmo porque a gente já tinha publicado, conversado sobre isso aqui, que era fraude processual claríssima, então já estava caracterizado. Quer dizer, já estava caracterizado no duplo expresso, onde a verdade chega primeiro, porque os deputados no Congresso Nacional que centralizaram, monopolizaram a defesa político-administrativa do presidente Lula, até hoje fingem que não sabem do documento, mesmo agora, mesmo agora com a globosfera querendo paternidade, dizer que exclusivo, olha, essa foi demais, exclusivo na manchete, falando do documento do Duplo Expresso, é brincadeira que a gente publicou há 190 dias. Mesmo agora, eles se fingem de morto, porque em junho, Carlos Krebs, portanto, há 90 dias, o Tacla Duran voltou a depor para esses mesmos deputados, o Vade da Muz e o Paulo Pimenta, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e lá ele falou da carta rogatória que ele atendeu. E o Vade da Muz finge que não ouve. E fala assim, ele fala, quais países já ouviram o senhor? Aí ele fala, blá, 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 Nicarágua, Porto Rico, blá, 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 e o Brasil, porque eu fui convidado numa carta rogatória. Aí o Vade da Muz finge que não ouve e fala, além do Brasil, qual outro país não quer ouvir? O cara acabou de falar que o Brasil mandou uma rogatória secreta. Ele finge que não ouve. Assim como finge que não ouve, porque senão ele tinha... Carlos Krebs, qual era a consequência? Se ele ouvisse, ele ia falar, peraí, Tacla Duran, isso que você está falando é gravíssimo. E isso caracteriza fraude processual. Aqui estão dizendo que o senhor é foragido no Brasil. Como é que o senhor pode ser chamado para depor? Então acharam o senhor lá? Era isso que ele tinha que ter perguntado ou dado sequência na conversa. Claro, não, ele é um advogado experientíssimo, Carlos Krebs. A gente vai falar, isso que o senhor está relatando, o senhor atendeu a uma carta rogatória secreta, no caso era um pedido de auxílio direto, mas equivalente, falou assim, o senhor atendeu uma carta rogatória secreta, oculta, ao mesmo tempo em que isso é negado ao presidente Lula dentro do processo, isso é uma fraude processual. Eu vou lá dar voz de prisão agora no Sérgio Moro. Evidentemente que quem faz telequete não quer isso, então fingiu que não ouviu a colocação do Tacla Duran, assim como não ouviu Carlos Krebs, fez que não ouviu o nome do Dario Messer, o doleiro, o rei dos doleiros do Brasil, que é considerado um banco central paralelo. Pois então, o Tacla Duran foi lá, como nós já dissemos aqui, falou do Dario Messer, falou do dossiê Banestado com os crimes do Sérgio Moro, que diretores do Odebrecht tentaram comprar e os caras fingiram que não ouviram. E para azar deles, tem um vídeo, se você quiser ver essa participação que tanto enaltece esses deputados Paulo Pimenta e Vade da Muz, procure aqui no canal do Duplo Expresso no YouTube, na busca coloca Rabo Preso. Duplo Expresso Rabo Preso. Você vai encontrar lá com tudo explicado, um trechinho, tem até um clipe assim de 4 minutos, que você vai ver claramente para tirar qualquer dúvida sua. Tá lá no Duplo Expresso, no canal. Ou então pode jogar também no próprio site duploexpresso.com, que a gente colocou um post separado com essa colocação. Coloca lá, Rabo Preso, que vocês vão encontrar. Carlos Krebs, você queria acrescentar alguma coisa? Não queria. Tu estava falando da participação deles, eu estava pensando em quão eloquentes eles podem ser na defesa do presidente sem fazer absolutamente nada como ação política concreta. São muito bons em lives, em gravações, em tomadas e ângulos diferentes, inclusive o cenário predileto deles é a porta de entrada da Procuradoria-Geral da República. Eles ficam muito bem ali na composição de enquadramento. Agora,
Eu nunca consegui ver ou saber o que eles entregaram lá dentro, se eles entregaram alguma coisa concreta, qual foi o resultado disso. Ah, eu não vejo um chamamento à ação que realmente. Não, agora eu acho que eles estão realmente querendo defender Lula. Não, não parece. Ô Carlos Krebs, depois que o cara prometeu, 3 semanas antes do Lula ser preso, o Paulo Pimenta, no caso, prometeu ao editor da Central do Plano B, que o Paulo Henrique Amorim diz que é um homem do Daniel Dantas. Prometeu ao vivo, numa live, que em 2 semanas, portanto, 1 semana antes do presidente Lula ser preso, ele traria documentos estarrecedores, periciados, ele escandiu, periciados, que teriam impactos não só no Brasil para desmascarar de vez e mostrar a participação dos Estados Unidos, mas também com repercussões além das fronteiras do Brasil, em toda a América Latina, já que a Lava Jato, os Estados Unidos exportaram o método Lava Jato para toda a região e não apareceu nada, né? E ficou quieto, e os dois tiveram cara de pau de ir lá no sindicato, no palanque, para aparecer junto com o Lula na sua despedida, para pedir voto, certamente. Também tinham ficado agarrados no pescoço do Lula durante a Caravana do Sul, tirando foto uma atrás da outra. Um desses deputados, até o Paulo Pimenta, recentemente fez uma enquete na página dele no Facebook, mostrando 20 fotos dele com o presidente Lula, para as pessoas escolherem qual que ele gostava mais. Pois é, fotos ele fez bastante. Agora, os tais dos documentos que ele prometeu que iam desmascarar de vez a Lava Jato, estamos aguardando há muitos dias. Olha, né, se tem 150 dias que o presidente Lula está preso, você bota aí mais 30 no mínimo, 180 dias. Então, 6 meses que ele prometeu esses tais desses documentos estarrecedores, periciados, que salvariam o presidente Lula. A diferença, Carlos Krebs, isso que é importante notar nesse caso. Qual que é a diferença de agora entrar em pauta essa tentativa de oitiva clandestina do Tacla Duran lá em dezembro do ano passado, que foi algo comprovado, que comprova a fraude processual, as diversas fraudes processuais que há na Lava Jato, mas essa é uma prova documental, com participação de autoridades estrangeiras para dar legitimidade. Quando foi isso, Romulo, que tu está falando? Oi, desculpa, Carlos. Quando que foi isso que tu está falando? Em dezembro do ano passado? Dezembro do ano passado. Olha como é importante o calendário. Se fossem para cima da justiça pedindo fraude processual naquele momento, não ocorreria um julgamento em segunda instância no mês de janeiro. Né? Todo o processo teria sido interrompido antes da virada do ano. Exatamente, era isso que eu ia observar, Carlos, porque embora nós soubéssemos já quando que foi revelado que existiu essa oitiva secreta, foi revelado no dia 15 de dezembro, ela era para ter sido realizada no dia 4, no dia 15 de dezembro, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, fez uma live tomando o depoimento do Tacla Duran, que o Moro recusava, num cartório. Ele e o escrevente lá tomando depoimento, e colocou isso no ar. E no final da live, bem no final, ele fala, não, inclusive na semana passada, ou 10 dias atrás, era para ter tido uma oitiva aqui, atendia uma carta rogatória e os caras não apareceram. Sem dar muita importância àquilo, né? Não, ficou só constando ali, e ele certamente estava reservando isso para explorar em algum momento. E aí no dia 16 de dezembro... Desculpa, deixa eu adendar. Eles fizeram essa live com o Tacla Duran fazendo uma participação por vídeo. Mas para que o Tacla Duran fizesse essa participação por vídeo, certamente a defesa do presidente sabia como entrar em contato com o foragido Tacla Duran. Exatamente isso, exatamente. Essa era a questão. E aí, o que aconteceu? O Cristiano Zanin ficou registrado ali. Eu lembro que eu estava jantando num restaurante aqui em Berna. Peguei o telefone, no meio do restaurante eu vi assim, Cristiano Zanin live com Tacla Duran. Falei, gente, me desculpe, pessoas aqui da mesa, me desculpem, eu tenho que ver que isso é urgente. Aí peguei lá aquela pessoa inconveniente no jantar, né, sexta-feira à noite. Aí eu pegando, né, vendo e tal, botei o fone, aí ouvindo, aí vi aquilo. Na hora, antes de chegar em casa, já peguei o telefone, liguei pro Cristiano Zanin e falei, ô, Zanin, você viu essa coisa aí que ele falou no final, tal, da carta rogatória? Ele, não, vi e tal. Eu falei, não, mas isso aí, Zanin, é a comprovação documental, e a gente pode pedir um documento à Justiça Espanhola comprovando a fraude processual da Lava Jato. Isso aí desmoraliza muito. Vou escrever sobre isso. Falei, bom, escreve sim, então. Aí, no dia seguinte, eu já estava preparando aquele artigo que nós não sabíamos que seria o que nos
tornaria alvos desses deputados. Por outro lado, aliás, a gente virou alvo duas vezes, as duas vezes tentando atacar a Lava Jato em defesa do presidente Lula, que era o artigo, você vê como as coisas estão amarradas, era o artigo sobre o acordo que tinha sido feito entre o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro, mas também com a participação desses dois deputados, o Paulo Pimenta e o Vadi Damus, que eram membros da CPMI da JBS, para retirar o depoimento do Tacla Duran do relatório final, porque aí não se exige providências da Procuradoria-Geral da República com relação às graves acusações que ele fez com relação ao esquema lá da panelinha de Curitiba, dos advogados, do Sérgio Moro, da extorsão do Zucoloto, tudo isso sumiu do relatório final e ficou como se ele não tivesse dito nada. Nós falamos, soubemos desse acordo e falamos. E ali os deputados já ficaram nervosos, os dois tentaram entrar em contato comigo para saber quem era a minha fonte, nesse caso do acordo. Eu falei, olha, pode me ligar o Papa Francisco, eu não vou dizer quem é a minha fonte, pelo amor de Deus. Eu falei, não. E ali, a partir dali, a gente soube que tinha um atrito de bastidores, o pessoal lá, eles aos pouquinhos tentando falar para nos desacreditar. Mas nesse mesmo artigo eu fui e já coloquei o vídeo do Tacla Duran prestando depoimento ao Cristiano Zanin e falando dessa oitiva de dezembro. Eu falei, não, agora, falei, além disso, tem a prova documental, tal, no mesmo artigo que teve, Carlos Krebs, centenas de milhares de leituras. Todo mundo relevante no mundo político tomou conhecimento daquilo. E como eu disse, antes de eu divulgar, como eu sabia que tinha participação dos deputados, eu entrei em contato com dirigentes do PT, porque eu assim, não sei se eu ia, mas assim, eu estava considerando não publicar a matéria. Eu falei, olha, se for prejudicar e se for respingar e falarem depois que foi o presidente Lula ou o partido que pediu para eles fazerem esse acordo, como aliás eu devo dizer, hein, eles depois que foram pegos aí nessa história, espalham isso, dizendo que foi o Lula que mandou. Que era o Lula que mandou, eles inventaram uma história lá, eu até sei qual é a versão que eles vendem internamente no PT para dizer por que fizeram esse acordo. Um dia eu falo, é porque esse tema ainda não se tornou relevante na luta. Agora, mencionar isso agora não nos acrescentaria muito e abriria um novo flanco a ser explorado. Então, não entendemos que é conveniente ainda, mas um dia podemos comentar a versão que eles tentaram vender internamente no PT quando foram questionados com relação a esse acordo que eles fizeram com o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro lá atrás. Mas então, nesse momento em que a gente viu essa situação, esse ataque, a gente primeiro ficou quieto, né? Assim, deixa, vamos nos afastar deles. Até ali a gente tinha uma cooperação estreita com os dois deputados. Eu liguei, por exemplo, antes da oitiva do Tacla Duran, para o deputado Vadi Damus para explicar para ele o que era um SWIFT. Ele não sabia, acho que não tem essa vivência internacional, que é um código para você fazer remessas, que fica comprovado no registro dos bancos. Então, aquela história da Odebrecht de dizer, lancei tanto na conta de fulano. Eu falei, não, isso aí não vale nada. Se eles não apresentarem um SWIFT, o comprovante da instituição financeira, eu também posso criar um PowerPoint dizendo que depositei $1 bilhão na conta da Camila Govidice e 2 bilhões na conta do Wellington Calazans. Cadê a comprovação, o SWIFT, o código, o banco de destino? Isso aí não vale nada. Aí expliquei para ele, não sabia o que era SWIFT, expliquei para ele. O próprio Paulo Pimenta, durante a oitiva do Tacla Duran, estou falando lá de novembro, lá de trás, da CPMI da JBS, fiquei mandando perguntas para ele fazer para o Tacla Duran. No final daquele depoimento, ele foi e me enviou os documentos que o Tacla Duran tinha enviado para a CPMI, tudo isso por mensagem instantânea. E aí, depois disso, como a gente viu que eles estavam, primeiro tentaram saber a nossa fonte. Não tem como, mas já não é certo. Mas estavam receosos, claro, porque eles tinham participado do acordo, né? Então a gente sabia demais. E aí começaram a falar mal da gente pelas costas, tal, não sei o quê. A gente quieto. Aí falou assim, não, vamos nos afastar. De lá para cá, muita gente questionou assim, por que vocês não pegam essa história aí né, das coisas que vocês estão levantando, da FRA? Por que vocês não vão e pedem auxílio desses deputados, tal, lá? A gente ficava quieto, silenciamos, não falamos nada. Mas o que aconteceu? Quando chegou no dia 22 de fevereiro, a gente publicou o documento. Depois de mais de 2 meses correndo atrás desse documento, portanto, a prova de fraude processual, que era o pedido do Brasil para ouvir ele secretamente, a gente publicou e aí, nessa hora, os dois surtaram. E aí Lembrando que foi publicado quando se obteve o documento. Evidente, é evidente. A gente ficava mendigando aqui no ar, por favor, você que tem o documento e tal. Para o Tacla Duran, não conseguimos do Tacla Duran, mas conseguimos de um vazamento do Ministério da Justiça, que foi quem enviou o documento. E aí, depois, quando a gente conseguiu, nós publicamos,
E aí falamos, não, então agora vai para cima, tal. Qual não foi nossa surpresa quando, mais uma vez, em vez de sermos atacados pela Lava Jato, quer dizer, em vez de sermos atacados ostensivamente pela Lava Jato, eles se valeram de interposta pessoa. E aí os deputados surtaram e começaram a assediar parlamentares, Carlos Krebs, nas situações mais constrangedoras, em seus gabinetes, indo em qualquer lugar, em corredor, assim, coisas sem a prudência que seria recomendada, sabe? Assediando as pessoas e não afastem-se deles imediatamente, porque isso é um documento falso. Eles são golpistas, querem desacreditar a defesa do Lula, não deem trela para esse documento. E, ao mesmo tempo, acionaram lá as suas penas alugadas na globosfera para também nos atacar. E aí, qual é a diferença fundamental entre o Duplo Expresso e agora o Desconfie cada vez mais, publicando essa história aí, falando exclusivo como se fosse novidade? Nós publicamos, Carlos Krebs, há 190 dias, com o presidente Lula solto, ainda ficar solto, ó, fevereiro, março, abril, ia ficar solto ainda mais um mês e meio, demorou ainda, desde que a gente conseguiu o documento, nós estávamos correndo atrás desde dezembro, mas conseguimos 45 dias antes do presidente Lula ser preso. Eles publicam agora, quando o presidente Lula já está preso há 150 dias. Essa é a diferença. A verdade chegou primeiro e nós não queríamos fingir, fazer telequete. A gente tentou por todos os meios, muitas vezes exageramos, Carlos. Eles exageram na retórica e tal, mas o exagero foi justificado certamente pela nossa ansiedade de tentar impedir essa prisão, a nossa luta, o nosso comprometimento com o Brasil. A gente não está aqui por curtida, por like, para ficar famoso. O problema foi esse, quando a gente deu a nossa arma, ela foi atacada porque ela ainda podia ajudar. E o pessoal estava doido para fazer um telequete e botar o Lula mandelizado no horário eleitoral. Olha, Lula pobrezinho lá tá preso, vota em mim que eu vou fazer alguma coisa. Não fez até agora, mas se você votar de novo, se você confiar de novo, aí vai fazer, entendeu? Pois é, eles queriam... Mas se eu me eleger, eu vou libertar o Lula, eu vou dar indulto, eu vou dar presente, eu vou encher ele de mimos. Ele só não vai poder atuar politicamente, mas o cidadão vai estar livre. Exatamente isso, Carlos. Eu vou cortar aqui e mostrar para o pessoal, quem colocar a busca lá do rabo preso, do deputado prometendo o documento que ele não entregou até hoje, né? Já vai aí uns 180 dias quase. Cortar aqui para o pessoal ver. Você pode buscar tanto lá no duploexpresso.com, que você vai achar, ou no nosso canal no YouTube, você vai achar esse vídeo aqui. Sabe, né? Quando eu e o Vadim fomos para a Espanha atrás do Tacla Duran, a gente já tinha muita coisa e tinha consciência do que nós estávamos fazendo. Eu posso te assegurar que nós temos muita coisa, nós temos materiais inéditos, nós temos documentos, né, que são absolutamente assustadores e reveladores da maneira ilegal como existe uma participação dos Estados Unidos nesse processo, um forte comprometimento de setores do Poder Judiciário e do Ministério Público do Brasil. Isso também está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Equador, está acontecendo no México. Há uma operação combinada em todos esses países, comandados, né, pelos Estados Unidos. Esses procuradores, quase todos eles, foram para lá, fizeram cursos. Esses nossos procuradores, infelizmente, eles idolatram aqueles promotores que eles aprenderam a conhecer em filme. Eles assistem muito filme americano. Então, eles pensam que ser procurador aqui no Brasil é a mesma coisa que ser procurador nos Estados Unidos, né? Mas me dá mais aí uns 15 dias e vou te passar um material aí que tu vai... Mas será que 15 dias não é tarde, Pimenta? Isso não tinha que ser uma coisa meio urgente? Leonardo, nós estamos fechando um trabalho, que é um trabalho de investigação grande, com documentos... sabe que a gente não trabalha com documento furado, não trabalha com documento sem perícia, né? Claro. Olha... Trabalhando, né? Então, a nossa forma de trabalhar é outra, mas eu posso te assegurar que essa questão dos Estados Unidos, a cada dia que passa, ela fica mais evidente, mais clara, e isso aí é uma coisa que tem uma repercussão hoje que vai para muito além da fronteira do Brasil. Pois é, e aí... ele evidentemente estava fazendo deboche com o nosso trabalho, dizendo que o documento dele é periciado, ele não apareceu. O nosso é um documento do Ministério da Justiça do Brasil que 150 dias depois... 150? Não,
Não, 190. 190 dias depois de ser publicado, o Desconfie Cada Vez Mais vai lá ontem e diz que... desculpa, está com a tela paralisada aqui. Pronto, voltou para a gente. O Desconfie Cada Vez Mais vai lá e diz que o documento, o nosso, é exclusivo deles e tal, e vai cobrar... com relação a essa questão, os deputados ficaram silentes ontem. Aliás, confesso que eu não fui procurar não, mas eu acho que se tivesse tido alguma coisa, eles iam me falar. E aí, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: não é a gente aqui no Duplo Expresso que vai buscar treta com esse pessoal da globosfera. A gente costuma ter uma visão crítica com relação ao que eles colocam quando eles se comportam em pinça com o PIG, querendo pautar a conversa de uma maneira combinada. Até falei aqui desse exemplo caricato, em que o Desconfie Cada Vez Mais combinou uma publicação com o antagonista e uma publicação em desfavor do presidente Lula. Você sabe que esse site, além desse dia que combinou essa pauta com o antagonista e publicou antes deles o artigo deles, eles uma vez, Carlos Krebs, logo depois que a gente, através do trabalho de uma pessoa, um membro da comunidade que identificou aquela empresa americana que falou: eu resgatei 18 mil documentos, e o pessoal no Brasil diziam que era 15 mil, então eles sumiram com 3 mil documentos, e diversas outras informações no site da empresa americana, a empresa forense que recuperou os documentos do Odebrecht. Ela passou para a gente esse dado, e a gente fez um artigo que também foi muito lido. A empresa americana se chama FRA. Esse site estava disponível como um estudo de caso da empresa apresentando-se ao mercado. Então estava lá rolado, qualquer pessoa poderia clicar, entrar e ter acesso ao que ela diz que fez, né? Qualquer pessoa, em especial parlamentares, Carlos Krebs. Um deputado federal tem fé pública. O que a gente esperava é que um deputado desse pegasse, imprimisse aquele caso de Estado e falasse: olha aqui, dou fé pública nesse documento disponível na rede para quem for lá. Que história é essa que a Lava Jato sumiu com 3 mil documentos? Fraude processual, voz de prisão para todo mundo. Eles não queriam isso, né? Então, eu vou mostrar aqui no meu Twitter, até hoje, é o tweet pregado lá no meu Twitter, foi no dia 6 de fevereiro, então um pouco antes da gente conseguir o documento, Pega na Mentira, o título do artigo, Pega na Mentira. Empresa de investigação americana, que se chama FRA, desmente a Lava Jato e afirma que resgatou arquivos do Odebrecht sonegados à defesa de Lula. Você sabe, Carlos Krebs, que na sequência, o mesmo autor desse artigo de ontem, falando exclusivo, documento, ele publicou um artigo dizendo que a FRA era um tentáculo criminoso da Odebrecht, uma empresa multinacional americana de pesquisa forense que atua em diversos países. O cara, como estava repercutindo muito, não sei quem mandou ele falar mal da FRA, aí você vê, né? O cara combina com o antagonista. Quando a gente está falando da FRA, a FRA comprova que a Lava já está mentindo. Ele escreve um artigo dizendo que a FRA é um tentáculo criminoso do Odebrecht. Eu tentei entrar em contato com ele antes de publicar meu artigo, puxando a orelha. Falei: o que é isso? O que vocês estão fazendo, cara? Falando que a FRA, a empresa que está comprovando que a Lava Jato está mentindo, é tentáculo criminoso do Odebrecht. Primeiro, não tem nada a ver, mas mesmo que tivesse, por que você está pegando e defendendo os interesses da Lava Jato? Coisa esquisita. Aí acabei, não recebi resposta, publiquei. Então, eu queria fazer o seguinte: então, esse artigo está lá, né? Um membro da comunidade, desde essa época já está esquisito. E aí eu queria mostrar o artigo ontem. Como eu falei, a gente não busca treta, né? E aí o pessoal que veio publicar lá no comentário do Duplo Expresso ontem no site, o pessoal da comunidade, muito ativa aí, nossos amigos do Duplo Expresso, membros da comunidade do Duplo Expresso, vieram me avisar ontem, lá na postagem do programa de ontem. Eu vou mostrar aqui, ó. Peraí, cadê o programa de ontem? 3 de setembro. Vamos lá, aqui.
26 comentários, ó. Vou cortar aqui para o pessoal ver. Tá aqui o programa de ontem. E aí lá embaixo nos comentários, ó. Não, esse aqui os comentários de Face. E aí o primeiro comentário foi esse aqui, ó. Marcele colocou, olha a cara de pau aqui. E aí mandou o link para essa matéria do Desconfie Cada Vez Mais. Aí botou, cara de pau, botei, cara de pau é pouco. E aí eles mostraram que o pessoal passou ontem o dia apagando o comentário de quem ia lá questionar Carlos Krebs, que os caras, que história é essa de exclusivo? Os caras do Duplo Expresso publicaram há 189 dias e vocês, em vez de apoiar, naquela época detonaram dizendo que era falso e agora que o Lula está preso, vocês vão dizer que é novidade, que é exclusivo, que vale? Que história é essa? O pessoal, eles deram print, mas os caras aqui, ó, foram lá, começaram primeiro a responder todo mundo na sessão de comentários, né, tal, isso é ridículo, que pretensão achar que você dá os cliques, ridículo, você tem direito sobre seu trabalho, aqui, ó, batendo boca, né, com o pessoal na internet, no Twitter, ó, e aí começaram a chamar as pessoas que iam lá fazer esse questionamento de Expressominions, e apagaram o comentário de todo mundo. Depois a Vivi colocou aqui, uma querida amiga das antigas, ó, ela falou, ó, recomendo, a história que a gente está falando aí do cacique Juruna do século XXI, lá, recomendo dar print nos comentários antes que vocês sejam bloqueados. Não deu outro. Pessoal, quem não fez print, eles apagaram. Aí falou, em um outro post, eles falaram que mais da metade dos comentários sumiram, porque mais da metade era o pessoal, mas que história é essa? Vocês detonaram lá atrás, agora estão dizendo que é exclusivo isso aí e tal. Mas muita gente fez print, como o próprio Thiago aqui fez no Twitter e coisa e tal, mostrando. Aí eu vou lá a matéria, mostrar para vocês um pouquinho aqui, deles falando, ó, realmente é um papel ridículo, e requentaram, escreveram 3 matérias ontem sobre isso, olha que ridículo, exclusivo, documentos revelam que o MPF pediu para ouvir tecladura na Espanha, mas desistiu, é brincadeira isso, né? O York, que nos ajuda aqui, ele ontem colocou o artigo original, né, que nós publicamos, estou indo lá na timeline do Twitter. Ele botou aqui, ó, ele respondeu o pessoal botando, ó, exclusivo, só que não, esse documento foi publicado há 189 dias pelo Duplo Expresso, que inclusive foi motivo para a perseguição a Ramos Maia e Wellington Calazans pela Globosfera. A matéria está aqui, é de 26, na verdade é 22, 26 foi a última atualização, então ficou com essa data ali, mas no próprio texto eu coloco que a publicação foi no dia 22 de fevereiro desse ano. E eu achei engraçado, depois que eles vieram me avisar, também veio a Mônica, também veio me avisar no Twitter, outro membro da comunidade. E aí eu coloquei um tweet aqui singelo, assim, marquei, né, retuitei o tweet do pessoal do DCM com essa história de exclusivo, e aí coloquei, né, ó, não, essa foi a Mônica que veio me avisar também pelo Twitter. Então, 2 pessoas vieram me avisar, Marcele nos comentários e a Mônica no Twitter botando para isso. Eu botei, acúmulo da cara de pau. Só 189 dias depois do Duplo Expresso DCM. Vejam se agora dão direito de resposta as mentiras que fabricaram contra nós naquela época. Até parece, estou muito descrente de que eles vão dar direito de resposta e publicar aquela minha resposta, aquele dossiê fajuto fabricado pela assessoria do deputado Paulo Pimenta e publicado, né, subscrito pelo Luiz Nassif, que alugou sua pena naquela oportunidade. E aqui, o tweet primeiro que eu coloquei, você vê que muita gente compartilhou e retweetou, eu botei, ó, a diferença. O Duplo Expresso falou, isso aqui eu estava retweetando o tweet do DCM, mas você veja que infantilidade, eles me bloquearam ontem, não estava bloqueado não, quando eu dei esse retweet, obviamente eu estava podendo ver, mas eles ficaram chateados com essa coisa, com essa identificação, e acabaram me bloqueando a minha conta. Mas se você for aqui abrir, ó, em outra janela oculta, que eu vou mostrar daqui a pouco, aliás vou mostrar já agora, para ver o que eu retweetei, ó, vamos lá, peraí. Os caras vão lá ontem e botaram esse tweet aqui, né? Exclusivo, documentos revelam e tal. Aí eu fui, dei o retweet, vou voltar lá para a tela em que nós estávamos discutindo antes. Dei retweet nesse tweet do DCM, que agora não pode ser mais visto porque me bloquearam, uma infantilidade. Então a diferença. O Duplo Expresso falou da oitiva secreta e apresentou documento comprovando antes, em letras maiúsculas, de Lula oficial ser preso. Foi alvo de tentativa de erradicação. Você precisa saber, não foi um ataque, foi uma tentativa de erradicação por parte do deputado federal, é o perfil no Twitter do Paulo Pimenta, Vadir Damus, Luiz Nassif e o Cafezinho. Agora, com o Lula preso e caçado, o assunto entra em pauta? Como assim? Aí o pessoal ficou danado lá ontem e tal, não sei o quê, mas não tem jeito. Então, em conclusão dessa história,
essa é uma que a verdade chegou primeiro aqui no Duplo Expresso, quando ela era útil, ainda por cima. Não só chegou antes, mas chegou quando era útil. Agora que o Lula está encarcerado e estão quase consumando a cassação de seus direitos políticos, aí a globosfera vai atrás dessa história, na maior cara de pau, dizendo como se fosse novidade, mais que novidade exclusiva, né? Incrível isso. Carlos Krebs, você tem algum comentário sobre isso? Senão vou passar para outro exemplo em que a verdade chegou primeiro. Vamos adiante, que a verdade tem pressa. Vamos embora, então. Então deu tempo nem de eu beber uma água. Eu beber uma água aqui, não deu tempo. Vamos lá. O seguinte, é a mais importante até, essa questão do documento. Teve uma pessoa só lá no Twitter, a maioria viu a importância de registrar essa questão do documento, mas uma lá ficou dizendo, esquece essa história, a história é velha. Não. Por que é importante isso? Porque são as mesmas pessoas que continuam plantando desinformação e contra-informação com relação à luta de hoje, do presidente Lula, encarcerado. São os mesmos veículos. Então, eu tenho aqui uma prova de como eles atuam. Lá atrás, quando era útil, destruíram uma coisa que era benéfica para o presidente Lula. Aí agora que o Lula está preso, querem usar. E, de novo, trabalhando em tabelinha com o site antagonista, eu tenho que fazer isso para mostrar, olha, você que está se pautando e se deixando prender na pinça do Pig e do Piguinho, da globosfera, que combinam a pauta, os dois falando, o Haddad já é o candidato, o Lula tem que desistir, coisa e tal. Eu tenho que falar disso para você ver por que é assim. Porque a gente está colhendo a vitória contra essa vitória da manutenção da candidatura do Lula ontem, apesar de toda a pressão, diz que ele se reuniu com Haddad por 5 horas no total. 5 horas no total. Resistiu à pressão. Você acha que isso foi tornado mais fácil ou mais difícil com a atuação em cartel, com uma pauta única do PIG e da globosfera? Em pinça, dizendo, desiste, está na hora de indicar o Haddad. Então é evidente que a gente, como faz aqui o contraponto e a meta-análise, não só do PIG, mas também da globosfera, é evidente que a gente tem que registrar o que comprova as nossas teses do passado para mostrar a credibilidade do que a gente está dizendo hoje. Então, por isso que se torna atual, relevante novamente, é atual ainda, se esses deputados quisessem parar de telequete, poderiam dar voz de prisão no Sérgio Moro, os dois lá, pegar fé pública, essa questão, o documento do Ministério Público Federal. Até hoje, Carlos Krebs, os deputados não pediram a via original desse documento no Ministério da Justiça, só o que tem é a cópia que a gente conseguiu. Então, assim, é muito complicada essa situação, mas a gente tem que mostrar isso para ajudar o presidente Lula hoje. Por isso que é importante mostrar os interesses aí inexplicáveis de sites da globosfera. E aí, então, como essa disputa hoje sobre essa questão de dar suporte político, e aqui no caso midiático, malgrado todas as nossas limitações, nossos modestos meios, mas tentar dar suporte midiático para a base que quer manter a candidatura do presidente Lula. Então a gente chega lá, vamos ver aqui o que está acontecendo, pessoal. Só um pouquinho, Rômulo, só um pouquinho, toma tua água aí. Só fechando essa história da narrativa e como é importante. O que aparece agora é um lado dizendo, o Tacla Duran fugiu, foi chamado e fugiu. O outro lado dizendo, não, quem fugiu foi quem ia perguntar para ele, questionar, quem chamou ele é que fugiu. Não, foi um, não, foi o outro. Não é isso que interessa nessa questão. O que interessa nessa questão é que, sabendo-se a residência, o domicílio do Tacla Duran e o juiz dizendo que não sabia, ele cometeu fraude. Era isso que tinha que estar sendo discutido e colocado na pauta. Mas não agora. Isso tinha que ter sido feito 6 meses antes. Então, a construção da narrativa é que é imperiosa nesse momento, que se remonte como a história chegou até aqui. Porque como ela chegou até aqui mostra como ela está sendo escrita e como ela vai continuar sendo escrita até as eleições e depois dela. Se a gente não se der conta de como a narrativa é feita, a gente vai ficar passivamente, ou, como diz um amigo meu daqui, a gente vai ficar bovinamente assistindo. Quem gosta desse adjetivo bovino é o Mainardi também. Ele fala que os eleitores do Nordeste são bovinos. Ele também gosta dessa adjetivação, o Carlos Krebs. Nesse caso, odiosa, né? Racista, preconceituosa. Mas eu queria mostrar o seguinte. Quando você falava aí, então, para fechar esse assunto, eu achei o trechinho da fala do Tacla Duran quando ele voltou ao Congresso, a convite dos mesmos deputados,
e ele vai falar do documento do Duplo Expresso logo na abertura. Eu não vou colocar toda a parte não, porque a gente tem outras coisas para discutir até o Gustavo Galvão entrar com a gente às 7h30, mas você vê logo no início ele falando disso. Eu não vou, acho que eu não vou botar a parte do Dario Messer não, porque senão seria 4 minutos, acho que é tempo demais. Mas vamos ver o inicinho logo, que ele vai falar da rogatória, né, do documento do Duplo Expresso. Os dois vão fingir que não ouvem e passam para a pergunta seguinte. Vamos lá. Duplo Expresso. Obrigado por mais uma vez se colocar à disposição dos órgãos que querem ouvi-lo. Ao contrário de outros do nosso sistema de justiça, e uma rogatória às autoridades brasileiras que eu compareci, e as autoridades da Força Tarefa Lava Jato Curitiba não compareceram no dia 4 de dezembro do ano passado. além do Brasil, algum outro país negou-se a ouvi-lo? As autoridades? Eu tive que parar. Olha o que ele fala. Além do Brasil, algum outro país não quis te ouvir. Ele acabou de dizer que o Brasil tentou ouvi-lo, a Lava Jato, clandestinamente. Ele finge que não ouve e passa para a pergunta seguinte. É inacreditável. Autoridades judiciárias de algum outro país negou-se a ouvi-lo? O juiz Sérgio Moro alega que não ouve o senhor porque não consegue localizá-lo na Espanha. Como é que se explica isso? Bom, eles me localizaram. Dia 4 de dezembro eu compareci. Se eles tivessem vindo, teriam me ouvido. Aí chega a ser engraçado. O cara fala, ele diz que ele não conhece o endereço. A declaradora fala, ué, se ele não conhece o meu endereço, como é que eles me acharam aqui para vir no dia 4 de dezembro? E o cara continua fingindo que não está ouvindo essa parte da resposta. Vamos lá. Aqui o senhor atribui o fato de o juiz Sérgio Moro dizer que não o ouve como testemunha porque não sabe seu endereço na Espanha. Eu acho que é uma decisão com fins políticos, de dar respaldo à decisão dele em deferir, pelo menos as primeiras, a minha oitiva como testemunha do ex-presidente Lula. Hoje o site do Jornal Estado de São Paulo Bom, eu vou parar por aqui. Essa parte é boa também, é bomba essa parte. Se você quiser, você veja o restinho desse vídeo em que ele fala da corrupção da Lava Jato com os doleiros, do dossiê Banestado Dario Messer. Mas isso não vem ao caso do documento hoje, mas está tudo lá já registrado. Só você colocar, busca por Rabo Preso lá em duploexpresso.com, você vai achar. Então, voltar aqui para mim enquanto eu estou pegando os artigos, a gente falar dessa questão do presidente Lula e como a resistência dele vem sendo minada pelo pessoal que conta a história, que faz a narrativa na mídia, tanto no PIG quanto na Globosfera, ou às vezes Blogosfera, pessoas talvez de boa fé, que até creem de coração que o presidente Lula deveria desistir, que seria o melhor para o Brasil, é a nossa divergência. Então, por exemplo, nós já tínhamos falado aqui atrás de colocar o texto, eu acho que foi o mais antigo que eu vi, em que se admite que o presidente Lula, isso a gente já sabia e vinha falando aqui, então a verdade chegou primeiro, mas do pessoal do outro lado, o pessoal em cima do muro, da coluna do meio, ou o pessoal supostamente do nosso lado falar disso, eu acho que é a primeira vez, nesse caso uma pessoa em cima do muro, a Helena Chagas, foi no dia 26, que a gente comentou bastante já esse artigo aqui, no dia 26 de agosto, portanto na semana passada. E aí ela coloca assim, que o pragmático, o presidente Lula estaria deixando correr a versão mais apocalíptica, porque ele o fortalece nesse momento. Qual que era a versão apocalíptica? A gente vê aqui em cima, poderia não substituir o nome, né, até o dia 17, levando a uma anulação futura dos votos do ex-presidente. É um preocupante
impasse institucional se ele for o vencedor do pleito. Preocupante para o golpe. Para a gente é o que a gente quer. É a tática do empate. Diminuir ao máximo a vitória que eles já compraram nessa eleição. Então, ela é a primeira a reconhecer que o presidente Lula estava falando que ia levar a candidatura até o final, mas ela diz que é brincadeirinha, que ele está falando, que não é verdade, é o que se saiba e tal. Primeiro ela disse isso. Aí, queria mostrar o... Ao que se saiba é a melhor parte, né? Ao que se saiba. É incrível, Carlos Krebs. Não, assim, não, tem uma melhor ainda. Aí eu tenho que mostrar a final, que ela fala que o presidente Lula vai querer reverter o jogo jogando dentro das regras do jogo. Olha aqui, ó. Lula vai tentar reverter a situação jogando dentro das regras do jogo de um golpe. É que nem os tais advogados lá que chegaram no TSE falando que iam se comportava ali com fair play, desistindo de iniciativas no processo que pudessem atrasar aquele julgamento. Então, assim, é a mesma coisa, né? Vai ver que esse pessoal é da escola da Helena Chagas aí de jogar contra um golpe, que por definição viola regras, aí você joga dentro das regras do jogo, né? Essa foi a primeira que nós vimos. Aí eu corto aqui pra gente ver. Na sequência, teve esse artigo aqui do Paulo Henrique Amorim, de ontem, salvo engano, ontem ou anteontem, em que ele que é muito bem informado, tem fontes, ele coloca aqui, ó, Lula acredita que sua candidatura tem que ir até o fim. E ele se opõe a isso, né? Nesse caso aqui, o Paulo Henrique Amorim diz que por isso o Lula está rachando o PT. A nossa visão, embora respeitemos muito o trabalho do Paulo Henrique Amorim, admiremos, como eu disse aqui na semana passada, levamos ao ar na TV aberta sueca o caso dele em particular, de violação dos direitos de jornalistas e a liberdade de informação, liberdade de imprensa, mas mesmo assim, nesse caso, a gente diverge. A gente coloca aqui que na verdade, não. Quem rachou o PT não foi o presidente Lula por querer manter a candidatura Lula até o fim. Quem une o PT é o presidente Lula. Quem rachou é quem está querendo substituir ele na marra. Esse sim está rachando o PT. Então, essa foi a segunda manifestação ostensiva da vontade do presidente Lula, agora do nosso lado, né, da mídia. E aí, vou cortar aqui pra gente, a terceira que eu vi... Dizer que o Lula está rachando o PT é a mesma coisa que acreditar quando a Globo diz que o Lula se aproveita de estar preso para se cacifar nas eleições. É uma coisa ridícula. Exatamente isso. E aí eu chego agora, Carlos, à coluna do Merval Pereira, de domingo, que eu não tinha visto ainda, eu acho que é a mais recente dele, não publicou outra ainda, em que ele fala, olha essa parte aqui que interessante, primeiro o título, vamos lá, ó, placebos ao povo. Aí ele vai, fica elogiando o TSE, falando que é um absurdo o PT se insurgir, blá blá blá. Aí, mas ele, não, essa parte é interessante, porque ele passa recibo de que essa tática do presidente Lula de levar ao máximo a justiça, trazê-la para o baile e mostrar que ela é golpista, está dando resultado. Ele está passando o recibo do desgaste que o presidente Lula está provocando ao judiciário. É exatamente o que a gente quer. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Se vai ou não se eleger, ele está falando da presidente Dilma Rousseff, é relevante para eventual participação... não, é aqui, ó. O que preocupa, o parágrafo de baixo, aqui, ó, o que preocupa é que essa competência do PT, que ele reconhece para propaganda e agitação política, ó, aqui, ó, no parágrafo anterior, ó, seja dirigida a desmoralizar a justiça brasileira, se estiver em jogo o interesse imediato do líder messiânico, que paira acima dos interesses do país. O que dizer do seu próprio partido? Ele está falando do Lula, né? É o contrário, e quando ele faz isso, ele está pensando no Brasil. Aí olha o parágrafo seguinte. A substituição de Lula pelo candidato a vice deveria ser uma decisão natural e imediata. Olha a vontade da Globo mais uma vez, olha só. Agora é literal, antes eu falava do golpe, mas o Brizola, regra de ouro do Brizola. Se a Globo é a favor, seja contra. Se a Globo é contra, seja a favor. Merval Pereira, a voz dos irmãos Marinho, fala: a substituição de Lula pelo Fernando Haddad, o candidato a vice, deveria ser uma decisão natural e imediata. Então, seja contra, minha gente. Se a Globo quer que a substituição seja natural e imediata, seja contra isso com todas as forças. E aí ele fala, mas, em vez disso, procura o líder preso cultivar a imagem de perseguido político. Não, imagina. Pensando, evidentemente, num futuro em que a anistia será a primeira prioridade de um eventual petista que porventura chegue ao poder. Ó, Fernando Haddad, conhecido, mas não era isso que eu queria botar, não. Aqui, essa aqui, ó. A tal ponto, ele fala da debilidade eleitoral do Fernando Haddad, e aí ele chega nesse parágrafo, ó. A tal ponto, o Fernando Haddad é dependente do ex-presidente, que já teoricamente candidato à presidência para a Globo, né? A Globo quer realmente que ele seja o candidato. Vai beijar a mão de Lula amanhã, no caso ontem, segunda-feira, na cela da Polícia Federal em Curitiba, para... Você ia falar alguma coisa, Carlos?
Não, né? Foi meu cachorro aqui. Não, desculpa, eu só ia dizer que eu imagino que o Merval tenha publicado esse artigo ilustrando o motivo pelo qual o Lula está preso, né? Mostrando imagens daquele suntuoso triplex no Guarujá. Exatamente. Aí você vê que, ó, a tal ponto é dependente, como eu falei, do Haddad, que teoricamente deveria ser candidato, vai beijar a mão no Lula amanhã em Curitiba para receber o seu Nihil Obstat, que é assim, não oposição do presidente Lula, um selo lá do Vaticano para dizer que uma obra passa a censura livre. Então, assim, por aí. E aí veja essa parte aqui que o Merval Pereira. Nada surpreendente poderá sair de lá com a comunicação de que, pela causa, o candidato será outro e não ele. Olha que interessante, o pessoal que está dizendo que o plano B está consumado, o próprio pessoal que é partidário do plano B, a gente viu aqui, ó, o Merval Pereira em cima dizendo que a substituição tem que ser natural e imediata, e ele reconhece que não está feito não, que o candidato pode ser outro. E o candidato que a gente quer, Carlos Kreves, é o presidente Lula. É simplesmente o candidato que a gente quer na manutenção. Então, esse foi o terceiro recibo passado que eu menciono aqui de que o presidente Lula quer manter sua candidatura. E aí ontem saiu uma matéria na Folha de São Paulo, um membro da comunidade me mandou, eu vi nessa manhã, não tinha visto ontem, em que uma jornalista da Folha de São Paulo, essa Marina Dias, eu ouvi lá na central do Plano B outra vez que ela trouxe informações de bastidores, que ela é filha de um petista, assim, um quadro histórico do PT, e aí por isso ela teria acesso a informações internas, e ela, por exemplo, coube essa Marina Dias, 2 semanas depois, confirmar na Folha de São Paulo que a gente falou ao vivo, que era o engano ao Lula quando ele estava no sindicato, as sabotagens. A gente falou ao vivo, tentando evitar, e aí 2 semanas depois ela escreveu uma matéria lá o que realmente aconteceu no sindicato e tal, confirmando que foi o Zé Eduardo Cardoso que chegou lá com história. Ela não disse o que ele disse, mas falou, ele que chegou com aconselhamento jurídico, coisa e tal. Ela chega depois. Então, lógico que ela está na Folha, então ela tem que se adequar ao objetivo editorial da Folha, mas algumas informações são relevantes. Então vamos passar para uma meta-análise desse texto dela aí, ó. Ela diz, então, a decisão de Lula de levar candidatura ao limite desagrada os aliados de Haddad. E a pessoa que me mandou falou assim, logicamente a fonte dessa matéria deve ser o Fernando Haddad, que foi desabafar para a Folha de São Paulo, que afinal é o veículo que lançou o manifesto da candidatura dele quando o presidente Lula estava solto e era candidato, ali no final de fevereiro, início de março. Ele já lançou a candidatura ali na Folha. Então a Folha é um veículo... A Folha e os intelectuais que o apoiavam. 3 intelectuais, né? Eram 3 que ninguém nunca ouviu falar desses intelectuais. Lançaram lá na Folha de São Paulo, então é natural que ele vá desabafar, plantar coisa em coluna da Folha de São Paulo quando está desagradado com a resiliência, perseverança do presidente Lula, sua obstinação. Aí vamos lá. Ala do PT teme que demora na troca, tô lendo o lead, troca da chapa dispersa eleitores do ex-presidente. Aí essa é a Marina Dias, que é filha de um petista. Informação dada lá pelo, segundo Paulo Henrique Amorim, homem do Daniel Dantas, lá na central do Plano B. Ela fala, a decisão do ex-presidente de esticar a corda e insistir no discurso de sua candidatura até o limite desagradou aos aliados de seu vice e provável, já é provável, não é mais certo, substituto Fernando Haddad. A avaliação dos dirigentes da sigla ligados ao ex-prefeito de São Paulo, somados a governadores e deputados do PT, olha aí, o pessoal que quer renovar o mandato, assim, obrando e andando para o Brasil, né? O importante é renovar o mandato. É que há risco de dispersão dos eleitores de Lula ao prolongar ainda mais o prazo para a substituição da candidatura petista. Nesta segunda-feira, após horas de reunião dentro de sua cela em Curitiba, Lula deu aval para seus advogados entrarem com recurso no STF para pedir a derrubada da decisão do TSE que barrou sua candidatura ao Planalto na semana passada. A sinalização do ex-presidente, portanto, é manter a tática de que vai lutar em todas as instâncias para garantir seu registro de candidato. Nos bastidores, porém, não há otimismo e a maior parte dos petistas não acredita que o Supremo conceda uma liminar para que Lula concorra em outubro. Aí agora, segundo aliados de Haddad, né, o pessoal que quis fazer constar na Folha de São Paulo essa colocação, a narrativa do ex-presidente tem funcionado até agora. Mas o cenário pode mudar após a resolução do TSE, não sei porquê. O argumento é que, com o bloqueio institucional no caminho do ex-presidente,
Seus eleitores entenderam, na prática, que ele não será candidato e podem começar a se desmobilizar, inclusive migrando o voto para um candidato identificado com bandeiras mais à esquerda, como Ciro Gomes. Ora, como se as pessoas não soubessem que o judiciário não quer deixar o presidente Lula concorrer. Não mudou nada, a gente só explicitou na sexta-feira. E se a gente tivesse acreditado nessa gente, Carlos Krebs, sequer teria havido, eu vou voltar aqui para minha tela, sequer teria havido o julgamento de sexta-feira. Você lembra que esses mesmos amigos do Haddad, que agora plantam na Folha de São Paulo, há 2 semanas tinham plantado no blog do Nassif, na coluna do Luiz Nassif, usando a sua pena, que a substituição tinha que ser feita naquele momento imediatamente, senão toda a chapa seria caçada. Se a gente tivesse acreditado naquele voodoo... Mas e por que então não esperaram para caçar toda a chapa, já que não querem o PT? Ou será que querem determinado PT? É exatamente isso. Essa foi a comprovação na sexta-feira, que ficou claro que o golpe faz questão que o PT participe. Faz questão, mas quer que o PT concorra com o Fernando Haddad. Por quê? Por que o golpe faz a distinção entre concorrer com Lula e concorrer com Haddad? Isso que é importante. então, o golpe está dizendo que para ele, Haddad não é Lula, Lula não é Haddad. Isso está claro. Então, essa questão aí, a gente está vendo que o pessoal está se esforçando, e foram lá plantar lá atrás, não conseguiram, voodoo judicial e voodoo jornalístico, aquele que o pessoal tenta, influenciar, mas ele só funciona se você acreditar. Então, lá atrás, se a gente tivesse acreditado que o golpe queria caçar toda a chapa, a gente dizia que não fazia nenhum sentido, porque eles querem legitimar a farsa eleitoral e precisam do PT para isso. Se tivesse acreditado, sequer teria tido o julgamento. Aí agora eles falam que com o julgamento mudou, então agora tem que substituir. Eles vão inventando desculpas sucessivas para descartar o Lula conforme os eventos vão fazendo. Então agora adaptaram o discurso, lá atrás era a cassação da chapa, o TSE mostrou na sexta-feira que, pelo contrário, faz questão que o PT participe com o Haddad. Então agora eles dizem, não, mas o que mudou tudo agora é essa decisão do TSE. Então vamos continuar lá vendo essa matéria da filha de petista, lá segundo o homem do Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim. Como mostrou a Folha no fim de agosto, além de Ciro Gomes e Marina Silva, que aparecem nas pesquisas como herdeiros do espólio lulista, o discurso pró-segurança de Bolsonaro tem seduzido eleitores de Lula no Nordeste e preocupado a campanha do PT. A outra ala do partido, olha a verdade chegando primeiro de novo, olha quem fala que há muito tempo dessa história. A outra ala do partido, capitaneada pela presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, discorda da tese de antecipar a substituição e defende manter o discurso de que Lula é candidato até o limite, nesse caso, dia 11 de setembro, quando acaba o prazo dado pelo TSE para a troca na chapa. Não sei se é isso que o pessoal se contenta em substituir só lá no final, não, hein? Será que é isso? Vamos ver. A nota do PT fala levar até o fim, até as últimas consequências da candidatura. Não sei se estão usando o nome da senadora Gleisi Hoffmann, brava, que vem aí dando sustentação ao Lula, e por isso, corta aqui para mim, por isso foi impedida de ver o presidente Lula na sua cela, por isso ontem ela não pôde estar lá, porque ela é inconveniente, porque ela responde aos anseios do presidente Lula e das bases do PT que querem ele candidato. Não foi por outra razão que na semana passada a juíza proibiu a senadora Gleisi Hoffmann de visitar o presidente Lula, mas não outros parlamentares que também foram arrolados como advogados do presidente Lula, como, por exemplo, o Vadir Damusa, aquele ali que não faz pergunta para o Tacla Duran, ele pode continuar visitando o Lula. Agora, Gleisi Hoffmann foi impedida de uma maneira totalmente furada, ilegal, inclusive. Aí a gente vê aqui, ó. Aliados de Haddad e o próprio ex-prefeito temem que o tempo seja escasso para fazer seu nome, pouco conhecido nacionalmente, angariar o apoio que hoje está na órbita de Lula. O ex-presidente tem 39% das intenções de voto, segundo o Datafolha. A partir do dia 11 de setembro, Haddad terá apenas 25 dias para fazer o eleitor de Lula entender que ele será o representante do ex-presidente na urna e que sua imagem estará plenamente fundida à do ex-presidente. Lula defendia que a mudança fosse feita o mais perto possível do primeiro turno, mas após a decisão do TSE de barrar sua candidatura, quis ouvir aliados que pensam o contrário. Mesmo assim, não foi convencido e decidiu manter a estratégia. Pois é, né? Aí olha só no final que ela coloca só para constar. Ó. Dentro do partido, ainda há um grupo minoritário, será que ela fez uma pesquisa lá, que defende com Lula até o fim.
De onde ela tirou que esse grupo é minoritário no PT? Ela fez uma pesquisa do Datafolha lá dentro? Olha o que ela coloca. Dentro do partido, talvez há um grupo minoritário, segundo a Folha... Pactual seja pesquisa, Rômulo. Então, segundo a Folha de São Paulo, o pessoal que lançou o manifesto de lançamento da candidatura do Fernando Haddad lá em fevereiro ainda, o pessoal que vem trabalhando, onde ele vai chorar suas mágoas, como agora, esse pessoal está dizendo que quem quer manter a candidatura do Lula até o fim é minoritário. A gente está vendo que não podemos acreditar muito nessas pessoas. Então, o objetivo é dizer aqui que, olha, depois eu vou concluir com a meta-análise. Dentro do partido ainda há um grupo minoritário que defende o Lula até o fim. Ou seja, insistir na candidatura do petista e não fazer a troca na chapa, numa espécie de boicote à eleição. O ex-presidente, porém, não concorda. Bom, primeiro, já plantaram muita coisa na boca do Lula, né? O pessoal dizia que ele estava falando que ia manter a candidatura de brincadeirinha, agora estão dizendo que ele não concorda com manter sua candidatura até o final. Então, o pessoal perdeu a credibilidade. Como é que vão afirmar isso? Agora, o que é importante? O fato concreto que nem o pessoal do nosso lado, como Paulo Henrique Amorim, que defende a substituição, nem o pessoal do lado de lá, como a Folha de São Paulo, o Merval Pereira, a Helena Chagas, me parece que nesse caso ela é a favor da substituição também, pelo que ela escreve, nem esse pessoal tem como negar que o Lula quis manter a candidatura nesse momento. Esse é o dado concreto. O Lula mandou os advogados entrarem com recurso. Então eles têm que criar uma narrativa para convencer quem está vendo esse dado concreto de que é só para ganhar tempo, de que é um fingimento, de que não é sincero, que ele vai manter. Então eles estão tentando manipular a maneira que você recebe a informação que é facilmente aferível, objetivamente. O Lula manteve a candidatura, não dobrou a pressão do TSE. Então eles têm que dizer, não, mas isso é só até o dia 11, não é até o final. Mas antes, lá atrás, eles diziam que não, que o Lula queria substituir. É o mesmo pessoal que lá atrás dizia que tinha que substituir imediatamente, que o Lula estava convencido e tal, agora já passa a recibo e diz, não, ele não substituiu, mas ele vai substituir, né? Que é para não desmotivar esse pessoal que está nessa ala que quer promover essa operação de descarte do Lula. Então, é isso que a gente constata de todos esses artigos. E aí, para concluir essa meta-análise, eu queria passar para outro texto da Helena Chagas, esse publicado ontem. Não, desculpa, Rômulo. Ainda sobre isso, pelo menos tem uma boa notícia, tu falou da Glaze. Ela foi constituída pelo presidente Lula agora como advogada no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. É uma notícia do Ismael Moraes, que saiu agora há pouco. Quem nos alertou isso foi a Maíra Valente, lá da Bahia. Grande Maíra, colaboradora aqui nossa, faz transcrição. Que maravilha! Estou sendo informado ao vivo no ar. Mas esse presidente Lula é um ladino, é esperto demais. Ele bypassou a juizeca de Curitiba da execução penal e constituiu a Glaze advogada nos tribunais superiores. Agora ele pode receber a Glaze. Olha, mas esse Lula, hein? Olha, nem eu tinha pensado nisso, ninguém tinha pensado nisso, mas que coisa boa. Falou, pô, ferrou, agora tiraram a Glaze, ela não vai poder ir lá. O cara já nomeou a Glaze Hoffmann advogada no STF. A juizeca lá de Curitiba, evidentemente, não tem competência nesse caso, e a Glaze volta a poder visitar o presidente Lula, mesmo porque, olha que argumento absurdo, Carlos Krebs, o argumento é que... Não, só uma coisa, Rômulo, a visita regular, ela estava permitida, ela não estava permitida visitar a qualquer momento na função de advogada. Sim, Carlos, mas agora, fora da alçada... Isso faz toda a diferença. A visita regular é quinta-feira, uma vez por semana, durante 2 horas, em que ele tem que receber todo mundo, seus familiares, filho, neto, bisnetos, o quê? Então, assim, aquela coisa, vai dar, oi, presidente Lula, tchau, presidente Lula. Advogado não, pode ficar lá 5 horas, qualquer dia da semana, como ficou o Fernando Haddad ontem. Então, era toda a diferença. O presidente Lula fazer isso é um sinal de que ele não quer ficar recebendo informação só pelo Fernando Haddad, pelo Vade Damus. Ele quer ouvir o que tem a levar a Glaze Hoffmann, ele quer usar a boca da Glaze Hoffmann para falar o que ele pensa. Isso é relevantíssimo, Carlos Krebs, isso aí, relevantíssimo. Mais um sinal de que o presidente Lula está resistindo bravamente à pressão, o pessoal que está tentando quebrar ele que está preso há 150 dias. Importantíssimo, grande Ismael Moraes aí, mais um furo dele, parabéns. E esse muito importante para esse momento, para a gente entender o jogo que está sendo travado lá. Então, o que acontece? Eu falava aqui do absurdo. Ela alegou, existe no Estatuto da OAB, que é a lei que rege a advocacia, uma disposição que diz que membros do parlamento, né, não podem advogar contra a fazenda que os remunera, que é a União. Então não podem advogar contra a União, contra empresas estatais, sociedades de economia mista, empresas públicas.
Só que aí a juíza pegou essa história e falou o seguinte: a Petrobras é parte da ação penal, então vocês não podem advogar porque é contra, não podem advogar o presidente Lula, porque isso é contra, vocês estão advogando contra a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Isso não tem nada a ver, nada a ver. Primeiro porque agora, na fase da execução, a Petrobras não é mais uma parte. Na execução penal é o Lula. A Gleisi não foi advogar lá no TRF4 a favor do presidente Lula contra a Petrobras como assistente de acusação. Ela está na fase da execução penal, a Gleisi representando o Lula contra o judiciário. Contra o judiciário, ali contra a juíza da execução, contra o Ministério Público Federal. Ali não tem sociedade de economia mista, não tem Petrobras. Agora, fora isso, a Gleisi pode ser advogada do Lula em qualquer aspecto do aconselhamento jurídico. Ela podia ser a advogada que vai escrever o testamento do presidente Lula, dos seus bens. Ela podia ser a advogada que vai olhar sobre multa de trânsito do presidente Lula. Ela pode ser a advogada que vai fazer um inventário dos seus bens, uma advogada que vai constituir uma reestruturação societária na empresa de palestras do presidente Lula. Ela pode ser advogada para qualquer coisa. E só o fato dela ser advogada permite ela, para qualquer fim jurídico, permite que ela visite o presidente Lula. Então não tem nada a ver, essa história já era mentira lá atrás. Aí agora, ela indo ao STF, isso fica explicitado. Ela está advogando lá em cima, nas causas, no TSE e no STF, as causas eleitorais. Então, por causa disso, essa juíza perdeu totalmente a competência para impedir a Gleisi Hoffmann de entrar. Sensacional essa jogada dos dois, da Gleisi e do presidente Lula. Olha, tira o chapéu. Em francês eles falam assim, quando se admite, fala chapeau, né? Tirar o chapéu. Realmente, parabéns aos dois, arrasaram. Arrasou também o Ismael Moraes dando esse furo aí, essa informação. Muito importante, muito importante e renovando mais uma vez nossas esperanças. O presidente Lula está resistindo, a gente estava preocupado com o fato de ele estar isolado e agora só o pessoal favorável ao plano B ter acesso a ele para levar a informação e para trazer a palavra dele entre aspas, né, nesse caso. E agora a gente tem a informação de que Gleisi Hoffmann conseguiu reconquistar esse direito natural que tinha sido ilegalmente retirado por essa juizeca lá de Curitiba, pau mandado do Sérgio Moro. Muito obrigado, Maíra Valente, por nos lembrar aí dessa informação relevantíssima. E aí, para concluir, então, essa história, essa meta-análise da leitura, daqui a pouco o Gustavo Galvão deve estar chegando aí, ele que chega que nem um trovão, né? Cheio de barulho. Eu quero mostrar um artigo da Helena Chagas que saiu ontem. Olha só, vamos lá. Ela publicou o seguinte, ó. PT tem medo do TSE e TSE tem medo do PT. Olha que interessante, ela que leva recado de um para o outro. Lá no final, o que ela admite? Ó, o resultado desse jogo, por enquanto, é 1-1. O que ela fala 1-1? O TSE tentou aquele voodoo judicial na sexta-feira. Vou cortar aqui para a gente de novo. Eles tentaram um voodoo judicial, né, falando que o PT tinha que desistir imediatamente da candidatura do presidente Lula. E aí falando, olha, tá sem tempo de televisão. Agora, se vocês substituírem pelo Fernando Haddad, volta tudo como estava antes, né? Deu uma paulada e aí ficava oferecendo a cenourinha. Eles estavam esperando... Tudo não, né? Eles vão dizer que o Lula pode aparecer como, acho que apoiador por tanto tempo. Eles vão dar as regras aí, vão fazer assim uma espécie de produção do programa. Sem microfone, exatamente, Carlos. Então, é o seguinte, eles falaram essa questão aí, né, da substituição, e me pareceu, Carlos, que, naquele caso, os advogados também estavam, na verdade, defendendo mais o interesse do plano B do que do presidente Lula. Aquela história deles vazarem na véspera, informaram, inclusive, publicaram na Helena Chagas e outras pessoas, de que o presidente Lula não seria julgado naquela sexta-feira. E aí depois, numa pauta surpresa, entre aspas, pra gente, né, de fora, foi surpresa, de que ia ser julgado sim. Desculpa, Carlos, certamente a defesa sabia, porque os ministros não podiam fazer uma alteração dessa sem saber, por exemplo, que esses advogados, aí é o Eugênio Aragão e o Luiz Fernando Pereira Casagrande Pereira, estariam em Brasília. Imagina um caso tão relevante desse, eles poderiam não estar lá. Então, como que eles sabiam que tinham que ficar e que iam fazer sustentação moral? Você acha realmente que eles só souberam na hora do julgamento? Porque foi na hora do almoço, só que a Rosa Weber divulgou? Então, eu acho que eles estavam ali defendendo mais o interesse do plano B, talvez porque entendam que é o melhor interesse do partido, aí é outra questão, do que o interesse de quem quer manter a candidatura do presidente Lula.
E aí, então, eles tentaram, para mim, num acerto com a defesa, fazer esse voodoo, falar, olha, se você não substitui o Lula agora, você está ferrado. Tem essa aqui, ó, bota o Haddad que eu ajudo vocês, me ajuda a te ajudar, bota o Haddad. Essa é a minha leitura. Esse voodoo judicial e midiático não funcionou, porque isso era para fazer uma operação choque e terror em cima da liderança política do PT, para que ela substituísse imediatamente, falasse, não, vou substituir agora, tal. Ai, meu Deus, estou sem tempo de televisão, vamos substituir tal. Exatamente, eu já falei aqui, como fizeram naquela história do vice, passaram a defesa passou a versão para a liderança política do PT, que eles tinham que indicar naquele domingo a chapa até a meia-noite, senão a chapa não ia ser registrada, ia ser cassada. Mais uma vez, esse medo que a gente já viu que não é verdade. O golpe faz questão que o PT participe da eleição para legitimar o resultado que eles já contrataram. Então, nesse caso aí específico, eles já ficaram meio escaldados, eu acho, depois devem ter ouvido vozes como eu ouvi, de gente de dentro dizendo que não era o caso, que podia esperar mais um dia, não tinha que ser naquela meia-noite, e eles fizeram aquilo para forçar o tal do triplex do plano B. Aí agora, de novo, tentaram fazer aquilo ali para tentar forçar o PT já naquela hora, dizer, ai meu Deus, o primeiro é agora sábado, vamos substituir, porque senão a gente vai ficar sem e tal. Não colou. Primeiro empurraram para a segunda, para ter essa reunião com o Lula. Agora o Lula vai e fala que não vai substituir coisa nenhuma, que vai manter a candidatura dele. Então esse voodoo judicial não colou. E aí Helena Chagas passa recibo disso, vou cortar lá a tela para a publicação dela, dizendo, ó, o resultado por enquanto é 1-1. O que foi 1-1? O TSE deu aquele golpe tentando enquadrar o PT não se intimidou e manteve a candidatura, inclusive manteve o programa eleitoral com o presidente Lula candidato no rádio. Ontem teve uma sanção lá, o ministro do TSE tirou do ar o programa do rádio, o PT disse que vai substituir, já com essa história de só 25%, Lula como apoiador e tal. Aí é o que ela diz aqui, ó, interlocutores das duas partes acham que vai ficar por isso mesmo. O PT não vai abusar nos programas e o TSE não vai caçá-los mais. Afinal, se o PT tem medo do TSE, o TSE também tem medo do PT. Essa é a Helena Chagas, que vinha lá falando que era contra a manutenção do Lula, que ela teme muito o caos institucional com a manutenção da candidatura do PT. Então, ela usava na voz própria, né, que seria apocalíptico e tal. Então, ela não está relatando o temor do TSE, ela também é contra isso. E ela reconhecer que o TSE tem medo do PT, qual é o medo que eles têm, gente? De melar essa eleição, que é farsa. Esse é o medo do TSE. Esse é o medo do TSE. Eles têm absoluto... Por isso que eles não vão caçar a chapa e não iriam. Se eles quisessem caçar a chapa... E essa deveria ser a força utilizada pelo Partido dos Trabalhadores nessa eleição. É esse medo. Jogar com esse medo de que não, nós não vamos. Se vocês pressionarem, nós vamos pressionar com a arma que a gente tem, que é não legitimar essa eleição. Não legitimar o regime ou a consolidação do regime que está em andamento. Não é tu que diz que o regime tem a caneta? Por que o regime ia jogar a caneta para cima? Quem pegar primeiro fica com ela. Então, ninguém vai fazer isso. Mas é exatamente isso, Carlos Krebs. Então, ela mostra o medo do TSE e do golpe em geral é que o PT tensione e mele a eleição. Essa é a preocupação deles. Por isso que eles não deixaram para julgar depois do dia 17, quando poderia caçar a chapa, se eles inabilitassem o Lula lá e o nome não pudesse ser mais substituído. Eles fazem questão que o PT concorra. E isso que é esquisito. O golpe fazer questão que o PT concorra é porque eles têm alguma garantia de o PT como parte não é ameaça ao plano deles. Então, de duas umas, a gente falou aqui, ou porque eles já contrataram lá até com recurso à fraude eleitoral a derrota do Fernando Haddad, ou então, por outro lado, eles têm a certeza de que o Haddad será um Lenin Moreno volume 2. De duas uma. Por que eles querem tanto isso? Eles querem legitimar o resultado, não querem mais isso. Então, essa colocação da Helena Chagas dizendo que o TSE tem medo do PT, o medo é esse, que o PT mele esse jogo. E aí já o Carlos Krebs correu aqui, me mostrou, já o Gustavo Galvão está aguardando para entrar com a gente, mas eu queria mostrar essa notícia do Ismael Moraes, relevantíssima, mas parabéns, Ismael, por essa notícia em primeira mão, olha só. Blog do Ismael de hoje, a notícia, ó. Lula nomeia Gleisi, sua advogada, no TSE e STF para registro de candidatura. Olha, sensacional, presidente Lula e Gleisi Hoffmann, tira o chapéu. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi constituída como advogada de Lula no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. A senadora estava atuando como defensora na execução da pena do ex-presidente, cuja juíza responsável, Carolina Lebos, a juizeca lá do Paraná, para o mandado do Moro, vetou a dirigente
vetou a dirigente visitas nas visitas a Lula. Não é verdade. O Fernando Haddad continua podendo ver, o Vadir Damasco também podia continuar vendo, segundo a juizeca que é pau-mandada do Sérgio Moro. Portanto, a partir de agora, Gleisi integra o time de advogados que tem a missão de registrar a candidatura de Lula nas cortes superiores. Olha, eu quero dizer o seguinte sobre isso, já para chamar o Gustavo. Gostei muito dessa notícia, não só porque a presidente Gleisi Hoffmann vai poder visitar o presidente Lula, mas porque ela vai ficar de olho nessa defesa no TSE e no STF, essa defesa eleitoral, hein? Esse pessoal que, na minha convicção, estava num arrumadinho, numa jogada ensaiada com os ministros na semana passada. Até porque espalharam a versão de que não ia ter o julgamento, eles espalharam, mas sabiam que ia ter julgamento, porque estavam em Brasília esperando para fazer sua sustentação oral. Então, gostei muito da presidente, olho do gato, né? O olho do dono que faz o boi engordar. O presidente, um olho na frigideira, outro no gato. Muito bem colocar a Gleisi, é ali que estava precisando, mais até do que na execução do Paraná, estávamos precisando de Gleisi Hoffmann, que tem sido fiel ao Lula até aqui, nessa defesa da candidatura do Lula no âmbito eleitoral. Muito bem, jogada de mestre, chapéu de novo, tira o chapéu para os dois. Carlos Krebs, tem mais algumas coisas que eu queria falar sobre o assunto que a gente estava dizendo da Lava Jato aí, do presidente Lula, da questão eleitoral. Enquanto isso, que é o seguinte, eu estava verificando aqui as minhas comunicações, o pessoal da comunidade que me alerta para informações, muito obrigado, continuem fazendo isso, porque eu não tenho tempo de ver tudo. E aí, a Zuzu Palomone mandou uma informação aqui muito interessante, de que aquele Instituto Ipsos, que é um estudo daqui da França, multinacional, atua em diversos países, vem fazendo um levantamento sobre a taxa de aprovação da Lava Jato ao longo do tempo e mostra que o desgaste continua caindo, né? A popularidade da Lava Jato cai, a gente já sabe que o presidente Lula tem uma aprovação maior que a do Sérgio Moro e sua rejeição é menor que a do Sérgio Moro, né? Que era quem diria que seria isso 2 anos atrás? De forma nenhuma. Então continua, quanto mais eles violam os direitos do Lula, mais claro fica. E o que eu achei mais interessante, talvez vocês não consigam ler, eu vou tentar ampliar aqui, ó, o máximo possível, é esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você concorda com a afirmação de que a Lava Jato está investigando todos os partidos? Olha só, o sim. Já chegou a 74%. Hoje em dia já é menos da metade. 46% só acham que ela investiga todos os partidos. Eu vou pegar lá a matéria, ler. Infelizmente eu não achei o gráfico nessa publicação, porque ela é fechada, mas tem aqui o início da matéria, vale a pena ler. Ó. Ipsos mostra desgaste lento, mas continuado, né, da Lava Jato. O apoio da população à operação é alto, mas vem caindo gradualmente conforme série de pesquisas. Maior, mais abrangente e mais conhecida operação de investigação policial da história do país, a Lava Jato vem sofrendo um lento processo de desgaste junto à opinião pública. Ainda é inegavelmente muito popular, mas já teve dias mais gloriosos. Mostra a série de pesquisas sobre o assunto realizado pela Ipsos, empresa que investiga o tema paralelamente à sua tradicional aferição da imagem de personalidades do meio político. Um dado que expressa bem essa tendência é a percepção sobre parcialidade e imparcialidade da operação. Em julho do ano passado, 74% dos brasileiros concordavam com a ideia de que todos os partidos políticos estavam sendo investigados pela Lava Jato. Esse percentual foi caindo nas rodadas seguintes da pesquisa. Em fevereiro deste ano ficou abaixo de 50% pela primeira vez, 49%. No último levantamento, finalizado na primeira quinzena de agosto, o resultado foi de 46%. E aí continua aqui analisando, não há necessidade, realmente mostrando todos os números de aprovação estão em queda, mesmo falando que ainda há uma parte da população que é pega pela propaganda, mas isso é uma questão do tempo. Quanto mais eles atacam Lula, mais isso fica evidente. Isso é importante. Acho que nós vamos nos livrar de uma continuação daquele filme terrível que botaram nos cinemas no ano passado, né? Porque vai ser complicado achar público para assistir uma continuação daquela porcaria, né? É verdade, Carlos Krebs. Quem vai querer ver aquela porcaria? Mesmo daquela vez, o índice de comparecimento já foi baixo, o pessoal distribuiu muito ingresso para tentar dar uma vitaminada ali, não conseguiu. Dessa vez eu acho que a gente vai se livrar da sequência, né? Eles queriam colocar a prisão do presidente Lula, toda essa questão. Infelizmente, Rômulo, a sequência ela está acontecendo dia a dia na vida real, né? Na verdade, eu quis fazer uma brincadeira, mas ela está existindo, ela existe. Essa história de ficarem questionando a validade, o grau, a medição disso que tu apresentou aí, não tem nada a ver, porque os juristas, os promotores, advogados, juízes não tinham que estar sendo considerados personalidades políticas num país decente.
Só no Brasil é que eles podem ser colocados no lugar dos políticos, e é isso que esse tipo de pesquisa quer mostrar, que eles estão querendo artificialmente inflá-los para que eles possam ser substitutos de quem realmente deveria estar no palco das ações políticas. É exatamente isso, Carlos Krebs. E aí, para concluir as nossas colocações, eu não sei se a gente já está à mão, a contagem eu tenho aqui, mas daqui a pouco vamos ver se o York já tem o nosso superchat, mas eu queria concluir ainda falando do tema da questão da Lava Jato e de como o presidente Lula tem que ficar esperto com o pessoal que supostamente está ao seu lado. Eu queria mostrar um comentário aqui, é um artigo que eu publiquei no sábado, logo no dia seguinte ao julgamento, quer dizer, nem dia seguinte, porque foi na virada, né, de sexta para sábado, então no próprio dia do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Eu publiquei o artigo aqui no Duplo Expresso sábado e compartilhei nas redes sociais. Então lá no meu compartilhamento no Facebook, ó, tá aqui o título dele, né? Bom policial, mal policial, TSE revelou querer plano B em eleição normalizada. E aí? E aí que a resposta do Lula foi não. Ainda bem, né? Tá resistindo lá. Mas eu queria mostrar um comentário que um membro da comunidade colocou aqui sobre o Jornal Nacional que foi ao ar naquele dia, no sábado à noite, né? Então 24 horas depois do julgamento. Me chamou a atenção, eu não sabia que eles ousariam ser tão explícitos, né? Mas olha só o que ela coloca aqui. Ah, não, foi um membro, o Alexandre. Colocou o seguinte, ó, perguntou para mim, assistiu o Jornal Nacional ontem? Não assisti, não costumo assistir. E botou, José Eduardo Cardoso, homenageado pela relatoria da lei da ficha limpa na Câmara. E Aloysio Mercadante no Senado. Únicos petistas, junto com Tarso Genro, que era o ministro da Justiça de então, dando impulso naquela agenda legislativa da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que deu poderes de ditadura ao Judiciário e ao Ministério Público. Pois então, esses três, né, o José Eduardo Cardoso, o Aloysio Mercadante e o Tarso Genro, não são acusados nunca de nada, nem de saberem. Aí eu falei, eu não tinha entendido as siglas dele, ele esclareceu que era o Aloysio Mercadante e o Tarso Genro, que de fato era o ministro da Justiça à época da promulgação da lei da ficha limpa e que faz parte da tendência lá do Mensagem ao Partido. Ele é o fundador, pode-se dizer, porque essa tendência, Carlos Krebs, ela começou em 2005, lá no Mensalão, quando ele escreveu uma carta que era uma mensagem ao partido, falando da refundação, caindo naquele discurso de demonização, de que o PT tinha que fazer meia-culpa mesmo, que tinha se lambuzado na corrupção e coisa e tal, que é daquele pessoal cheio de diploma, né, que tem muito diploma, mas não tem nenhum voto. O voto sempre veio da ala popular, da ala sindical, da ala do presidente Lula, que era a articulação, aí depois virou campo majoritário, e hoje em dia se chama Construindo um Novo Brasil. Essa é a ala do Lula, sempre foi majoritária no PT, e esse pessoal sem voto nunca conseguiu disputar internamente, muito menos fora, né? Então, os candidatos, né, quem ocupava os cargos sempre costuma ser mais da ala do presidente Lula. Ela é muito forte lá no Sul, né? No Rio Grande do Sul parece que essa mensagem ao partido é mais... aí no Sul, né? No Rio Grande do Sul essa mensagem ao partido é mais forte. Agora, no restante do Brasil é fraca. E a gente vê aí expoentes dessa ala que prima por ter membros do chamado petismo jurídico. O professor Luiz Moreira chamou isso do petismo jurídico, ele distinguiu o petismo político do jurídico. Ele falou, o político é obra do Lula, de emancipação nacional, da defesa da soberania, de emancipação do povo, e o petismo jurídico era esse, dessa mensagem ao partido, essa ala dos doutores com formação jurídica, que, por ter essa formação, foram escalados para ocupar o Ministério da Justiça durante os governos do PT, e que tinham laços muito estreitos com membros do Ministério Público, os tuiuius, lá da Procuradoria-Geral da República, até, por exemplo, o Eugênio Aragão é próximo. Começaram com essa história, então, de que tinha que indicar o primeiro colocado na lista da PGR, isso foi uma invenção desse pessoal, colocar essa agenda de cooperações estrangeiras com os Estados Unidos, que abriram as pernas do nosso sistema de justiça para essa interferência dos interesses geopolíticos e geoestratégicos dos Estados Unidos, espionagem, da informação de inteligência, mandando o pessoal fazer treinamento lá fora. Fizeram alterações legislativas, a lei das organizações criminosas, lei da delação premiada, uma mudança legislativa que autorizou com muito mais facilidade a decretação de prisão preventiva, todo esse arcabouço legal com poderes ditatoriais ao Ministério Público. Está mexida na Lei de Segurança Nacional também, Ramos?
Lei de Segurança Nacional? Antiterrorismo. Antiterrorismo. Segurança Nacional não. Segurança Nacional é lá do Figueiredo. Tá certo. É antiterrorismo. A lei antiterrorismo, exatamente, que pode enquadrar movimentos sociais. Todo esse pessoal promoveu isso, dando poderes de ditadura ao Ministério Público e ao Judiciário, que são poderes não eleitos. Então, eles, Carlos Krebs, como nunca tiveram voto, eles não ligam muito para o voto. Então, eles, quando estavam ocupando, através do voto no Lula, voto no Lula, ocupando o Ministério da Justiça, colocaram impulsionaram uma agenda legislativa anti-voto, empoderando os poderes não eleitos da República, Ministério Público e Judiciário, em desfavor dos poderes eleitos, o Legislativo e o Judiciário. E aí o professor Luiz Moreira, no último texto que ele colocou sobre o petismo jurídico, é só você procurar lá em duploexpresso.com PT jurídico, ele faz uma constatação de arrepiar. Ele fala que se o Bolsonaro ganhar, ou se o Alckmin ganhar, e eles quiserem encarcerar em massa a juventude negra, criminalizar o MST, colocar todo mundo na cadeia e explicitar o caráter de exceção de perseguição política, eles não precisam alterar uma lei, nenhuma. Todas as leis permitindo tudo isso foram aprovadas durante os governos do PT, pela ação do petismo jurídico, no qual tem destaque essa ala interna do PT, a tendência mensagem ao partido. O Tarso Genro e o José Eduardo Cardoso, no vazamento do Wikileaks, lá do Cablegate, né, dos telegramas da diplomacia americana, da espionagem americana no Brasil, revelam que eles foram ótimos, fizeram muita cooperação, tinham uma relação muito boa de trabalho com os gringos. Então, esses dois aí realmente são preservados, né? O Aloysio Mercadante ainda apareceu numa coisa muito fake, assim, só para o álibi para dizer que era perseguido, mas já foi devidamente arquivada, realmente, de fato, nunca vão atrás desse pessoal. A mesma perseguição fake que estão fazendo agora com o Fernando Haddad para pintar ele de vermelho, né? Olha só, ele é vermelho sim, gente. Estão até indo atrás dele, olha só, né? Como tá difícil o pessoal acreditar, tá com essa perseguição fake, da mesma forma fizeram uma colossia do Mercadante, que é para tirar as suspeitas que pairam. Mas não adianta não, porque aqui a gente tem informações. Um desses nomes aí, eu não vou dizer quem, hein? Um desses nomes, desses três aí que foram mencionados, o Wellington Calazans, que por ter trabalhado na guerra em Angola, conquistou uma relação com serviços de inteligência do mundo inteiro, ele sabia já, antes do PT chegar ao poder, em 99, que um desses três nomes trabalhava para a inteligência americana. Foi infiltrado no PT desde a origem e estava lá. Ele sabe disso, ele avisou algumas pessoas há muito tempo, ele me falou isso. Um desses três nomes, já vamos diminuir aí, um desses três nomes é infiltrado, plantado desde o início, assim, muito antigo, do Partido dos Trabalhadores. E aí, gente, por favor, né, quem fala assim, ai meu Deus, você acha que os Estados Unidos colocam infiltrado em todas as forças de esquerda do mundo? A gente viu recentemente a CIA admitir que financiava os filósofos, o pessoal pós-moderno, né, da França, Foucault, eles davam dinheiro para dividir a esquerda. Se eles agora admitem isso, vocês acham que o maior partido de massas do Brasil, surgindo ali quando a ditadura ia ser tirada do poder, você acha que eles não iam plantar pessoas também? No mundo, o Brasil ia ser uma exceção mundial, todos os lugares eles infiltram pessoas. Acabaram de infiltrar o Lenin Moreno lá no Rafael Corrêa. Você acha que o PT seria o único blindado contra a infiltração? Não. Então, um desses três nomes, o Wellington Calazans tinha a informação desde antes do PT chegar ao poder que era um infiltrado. Mais um que não é incomodado. Então, é importante ver essa questão. Esse pessoal está no partido, está agindo em favor do plano B, os três ostensivamente agindo perseguindo o objetivo do plano B. O José Eduardo Cardoso, a gente sabe, é o maior responsável pelo Lula ter se entregado, mentiu 2 vezes, aquela história de que não tinha habeas corpus em prisão preventiva, que ia ser decretada uma prisão preventiva, que não foi, era mentira, e além disso tinha habeas corpus em prisão preventiva, e além disso garantiu, junto com os bons policiais do STF, porque o STF tem o bom e o mau policial, mas todos querem quebrar o Lula, que falaram, não, entra aí, se entrega sábado, e você vai sair na quarta-feira, presidente Lula. Então falaram, você tem que ir preso para não ficar preso. Era aquela história, né? Porque se você tem que ir preso hoje, porque senão vai ser decretada uma prisão preventiva que você não vai poder pedir liberdade através de habeas corpus. Então, você tem que ir preso para não ficar preso. Isso ele ia ficar só alguns dias, né? De sábado até quarta-feira, já está há 150 dias. Hoje completa exatamente. Ele tem que ir preso, Krebs. mas assim, nós não vamos aí prender você. Você vem e se entregue a nós.
para mostrar que você está usando de fair play dentro do golpe. É exatamente isso, Carlos. E aí você vê, a gente chega até a nossa contagem, porque faz exatamente 150 dias hoje que o presidente Lula está preso ilegalmente. Ontem sofreu assédio moral para desistir, mais do que da sua candidatura, desistir do Brasil. Resistiu. A gente precisa dar suporte a ele, a Gleisi Hoffmann, Walter Pomar, outras pessoas que dentro do Partido dos Trabalhadores estão resistindo, atendendo aos anseios da base e do próprio presidente Lula, que quer manter sua candidatura. Então, você veja, né, os outros itens da contagem. Faz 96 dias que as provas de inocência do presidente Lula foram destruídas, as que estavam em posse da Odebrecht, mas a gente ainda tem a cópia aqui na Suíça e os advogados têm que vir buscar. Se efetivamente estão preocupados com a defesa do Lula, tem que vir aqui pedir acesso a essa documentação e comprovar com mais farta documentação ainda a fraude processual da Lava Jato. Todos eles têm meu telefone. Faz 190 dias da publicação do documento do Duplo Expresso, aquele que comprovava o crime do Sérgio Moro, falando extensamente sobre isso na primeira parte do programa, e faz 90 dias que o Tacla Duran foi lá, convidado pelos mesmos deputados, e deixou eles numa saia justíssima, falando do documento. Mostrei até o vídeo aqui mais cedo. Como corolário disso, eu vou repetir, o presidente Lula, por causa desses rabos presos, está preso ele também há 150 dias ilegalmente, inconstitucionalmente. A gente dá bom dia ao presidente Lula. Carlos Krebs, a gente está pronto aí para falar dos superchats? Ou ainda não? Deixa eu ver aqui se o Yorkshire já mandou para a gente. Tem uns aqui, então vou começar por enquanto. Ó. Tem uns após o término do último programa, que é o seguinte, ó, o Fábio Queiroz falou ontem ainda. Ó, por que parte do PT, alinhada a Lula, não chuta o balde contra o plano B? Quem sabe aí na frente, se o pessoal radicalizar, eles não falam, manda real, né? Grava uma mensagem lá falando tudo. É interessante isso. Aliás, Carlos, eu queria dizer o seguinte, que eu esqueci sobre a mensagem ao partido que eu falava agora. Eu recebi a informação de dentro do PT. Alô, a gente falava aí que o pessoal do Mensagem ao Partido nunca é incomodado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, Polícia Federal, nada disso. Eu recebi a informação que um membro da Mensagem ao Partido, o deputado Paulo Teixeira, que era junto com o Vadir Damus e Paulo Pimenta, quem concentrava a defesa, monopolizava a defesa político-administrativa no Congresso. Então, tudo tinha que passar por eles. Eu digo isso porque, uma vez, tem um registro no programa, a gente falando com o senador Lindbergh Farias sobre documentos, sobre outras questões que a gente tinha levantado contra a Lava Jato, e ele fala, passa pro Pimenta, pro Vadir e pro Paulo Teixeira, para eles verem tal e darem seguimento. Então, eles monopolizaram, outras pessoas não se preocuparam em ver isso porque acreditavam que eles estavam observando os melhores interesses do presidente Lula. Mas então, tive a informação que o deputado Paulo Teixeira, o irmão dele, é uma dobradinha, concorre a deputado estadual e ele a renovar o seu mandato na Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Os dois do Mensagem ao Partido, eles em São Paulo, nessa eleição que está sem dinheiro, Carlos Krebs, todo mundo aí só dependendo do fundo partidário, do dinheiro extraordinário para a eleição e que não tem caixa 2, pelo menos para o PT não tem, para os outros tem, mas para o PT aparentemente não tem, ou para a maior parte das pessoas não tem. Será que a campanha deles assim está com muito dinheiro desses irmãos, que eles teriam mais dinheiro, mais recurso, e aí parece ser de caixa 2, porque não aparece legalmente isso, do que a própria campanha para o governo do estado do Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo. Assim, muito dinheiro. Então, como que essa mensagem ao partido no PT consegue ser regada tão bem? Assim, por que eles conseguem atender esse interesse e não tem medo, isso que foi me passado, não tem medo nessa eleição de usar caixa 2? É costas quentes com a Justiça, com o Judiciário e o Ministério Público? Sabem que não vão atrás do caixa 2 deles? Por que a Justiça faz distinção entre a mensagem ao partido e a ala sindical popular do presidente Lula? Eu tenho que lembrar, por fim, Carlos Krebs, que o próprio Fernando Haddad, até outro dia, era da mensagem ao partido. Ele também é um doutor sem voto, né? Esse pessoal que tem diploma não tem voto. Ele não foi reeleito, né? Teve 16% lá dos votos. A primeira eleição ele foi eleito pelo Lula e pelo João Santana, né? Vamos falar a verdade. 2012. O Lula estava no auge da popularidade, o João Santana aí fazendo suas campanhas brilhantes, com dinheiro, tinha na época, né? E 2016, que foi a Vera, né? Para saber a votação dele, o cara perdeu em todas as zonas eleitorais, inclusive as mais pobres, o que não aconteceu com o PT havia décadas. Mas ele era da mensagem ao partido, ele não tinha voto, mas tinha diploma, e nunca conseguiram derrotar internamente o PT. O pessoal dessa tendência, como o Paulo Teixeira, está tendo caixa 2, então o pessoal que não tem medo
de dar, essa é a alegação, eu não tenho provas disso, mas o pessoal diz que está rolando muito dinheiro lá, relatos internos do partido, que ele é mais dinheiro que a campanha para governador, uma campanha para deputado federal e estadual tem mais dinheiro que a campanha para governador, Carlos Krebs. Olha, essa mensagem ao partido, parece que o pessoal da grana gosta do trabalho que ela está fazendo, Carlos. Duplo Expresso.